A história começa em um mundo transformado pelo advento do despertar. Em uma paisagem desolada e congelada, indivíduos poderosos se reuniram. Seu foco era o Covil da Morte, uma masmorra de nível S, lar de uma entidade antiga. Essa masmorra, a primeira a aparecer no planeta Azur, permaneceu invicta por décadas. Sua entrada estava coberta pelos esqueletos de inúmeros mestres que nunca retornaram. No entanto, hoje era diferente. Um guerreiro chamado Suming havia desafiado o Covil da Morte sozinho. Após uma batalha feroz, ele emergiu vitorioso, havia derrotado o monstro de nível divino da masmorra. Mas, ao chegar à saída, exausto, não foi recebido com louvores. Em vez disso, foi emboscado por homens que antes eram seus aliados. Eles o cercaram, suas intenções hostis evidentes. Um deles zombou, dizendo a Suming para parar de resistir e entregar o artefato divino que acabará de adquirir. Outro declarou que seu destino estava selado, chamando-o ironicamente de herói da humanidade e prometendo uma morte rápida se ele se rendesse. Suming, com o corpo crepitando de energia, compreendeu o plano deles. Percebeu que haviam esperado que ele limpasse a masmorra para então roubarem o poderoso artefato. Perguntou-se se tudo aquilo já estava planejado desde o início. Dos traidores, um homem loiro chamado Jian Tang avançou, empunhando sua espada que pulsava com relâmpagos azuis. Ele confrontou oficialmente seu antigo amigo, exigindo o artefato divino e, fingindo apelar à amizade de ambos, ofereceu poupar sua vida em troca dele. Sorrindo, Jian Tang se gabou de que destruiria o pouco poder que restava a Suming. Empunhando sua própria espada vermelha flamejante, Suming lamentou sua cegueira. Tratar aqueles homens como irmãos desde a juventude, lutando ao lado deles por anos, sem jamais suspeitar de sua natureza venenosa. Tomado pela amargura da traição, decidiu não cair sem lutar. Ergueu sua arma e liberou uma erupção massiva de energia vermelha e roxa do artefato divino, causando uma grande explosão. De pé, desafiou seus antigos camaradas, dizendo que se queriam o anel da desafiança Dão, teriam que tentar tomá-lo, mas duvidava que algum deles fosse forte o bastante. A energia imensa os deixou atônitos. Um dos homens de Jian Tang perdeu a paciência, pedindo que o grupo o matasse logo. Jian Men advertiu contra a imprudência, lembrando-os do perigo de atacar Suming enquanto ele empunhava o artefato. Enquanto o impasse continuava, uma nova figura desceu do céu, chamando o nome de Suming. Ele ergueu o olhar surpreso ao ver uma mulher de cabelos rosados, Xiao Men, voando em sua direção. Ela o abraçou apertado, dizendo que soubera que estavam tramando contra ele e viera porque estava preocupada. Suming a tranquilizou, dizendo que tudo estava bem e que seus inimigos não eram páreo para ele. No entanto, se perguntava como haviam conseguido rastreá-lo com tanta precisão. Nesse momento, Jian Tang sorriu de forma enigmática. De repente, Suming sentiu uma dor aguda nas costas. Xiao Men o havia apunhalado, sussurrando que fora ela quem revelara sua localização. Chocado, ele a encarou enquanto um círculo mágico vermelho brilhava em sua mão, a mesma que segurava a adaga. Ele não conseguia compreender por que ela, de todas as pessoas, o trairia. Do outro lado do campo de batalha, Jian Tang gritou triunfante, declarando que o catalisador final estava pronto. Em seguida, ordenou a ativação de uma formação de aprisionamento. Instantaneamente, um gigantesco selo vermelho se materializou no céu acima de Suming, prendendo-o. Da ferida, correntes vermelhas luminosas emergiram, envolvendo seu corpo e suprimindo sua energia. Ele reconheceu a marca da maldição como sendo de Ren Xiao Men e percebeu que ela devia estar tramando sua traição havia muito tempo. Jian Tang aproximou-se e ficou ao lado dela, passando o braço em seus ombros. Explicou, com escárnio, que a formação de aprisionamento fora feita especialmente para ele, impedindo-o de canalizar seu poder. Xiao Men acrescentou friamente que sempre estivera com Jian Tang e que Suming não passava de uma ferramenta, devido ao seu raro talento das 9 estrelas, precisavam dele apenas para obter o artefato divino. Arrasado e traído, Suming caiu de joelhos, gritando de raiva e desespero. Com ele preso e impotente, Jian Tang ordenou a seus homens que o matassem e pegassem o artefato. Eles avançaram, armas brilhando, prontos para atacar, mas, no momento em que estavam prestes a alcançá-lo, o chão explodiu. Uma enorme mão esquelética surgiu, seguida por uma onda de guerreiros esqueléticos que interceptaram os atacantes, protegendo Suming. Ele olhou, atônito, tentando entender quem havia vindo em seu auxílio. A salvadora era uma mulher de cabelos lilás claros e um manto com capuz, Ji Yao, uma necromante. Ela pousou entre Suming e seus inimigos, empunhando um poderoso cajado.
Determinada, ordenou que ele não desistisse, disposta a impedir que os vilões obtivessem o artefato. Jian Tang zombou de sua chegada, dizendo que ela só viera para morrer. Gabou-se de que, com dezenas de mestres ao seu lado, nem mesmo o grande imperador poderia salvar Sumin agora. Seus homens entraram em confronto com os mortos-vivos de Ji Yao. Furioso, Jian Tang investiu diretamente contra Ji Yao, declarando que qualquer um que se colocasse em seu caminho morreria. Enquanto ela lutava, um dos homens de Jian Tang gritou para que ela cuidasse do flanco, mas era uma distração. Quando ela se virou, surpresa, Jian Tang já estava sobre ela. Ele brandiu sua arma envolta em relâmpagos, e com um tom cruel, disse para que sua antiga colega não guardasse rancor. Ainda preso, Sumin só pôde assistir em horror, gritando o nome dela enquanto o golpe a atingia. Com Gil incapacitado, John Tong viu sua chance. Ele disse a Sumin que sua preocupação com outra pessoa era mal direcionada e que agora era sua vez de morrer. Em seguida, cravou sua lâmina azul brilhante profundamente no peito de Sumin. Inclinando-se, Yung ofereceu uma escolha cruel final, entregar o artefato e talvez poupasse sua vida patética. Mas Sumin ainda tinha um último ato de desafio. Segurando as correntes mágicas, com sangue jorrando de sua boca, ele olhou para seus traidores com puro ódio. Chamou-os de monstros absolutos enquanto uma energia aterrorizante, vermelha e negra, começava a crescer dentro dele. Em uma última aposta desesperada, Sumin liberou uma habilidade autodestrutiva, técnica de nível divino, explosão da aniquilação. Uma explosão cataclísmica irrompeu de seu corpo, forçando John Tang e Ren Xiaomen a recuar alarmados. No que se seguiu, o campo de batalha ficou em silêncio. Gravemente ferido, Sumin estendeu a mão, sussurrando o nome de Ji Yao. Ele rastejou até ela, acolhendo seu corpo ferido com arrependimento, perguntando por que ela havia vindo por ele quando ele já a decepcionara tantas vezes. Ji Yao, com um sorriso fraco e sereno, ergueu a mão para tocar seu rosto, dizendo que, se aquele fosse o fim deles, deveriam morrer juntos. Enquanto sua vida se esvaía, Sumin reuniu uma última centelha de força. Sua espada se materializou e cravou-se no chão diante dele, uma declaração contra seus inimigos. Segurando o corpo de Ji Yao junto ao seu, Sumin, o matador de deuses, fez um juramento solene. Ele proclamou que, se um dia renascesse, caçaria Ren Xiaoman e Zhang Tang até despedaçá-los. Seus traidores observavam de longe, confusos. Então, uma expressão de choque surgiu no rosto de Zhang Tang, ele compreendeu o plano desesperado de Sumin. Ele levaria o artefato divino consigo para a morte, arrastando-o para o abismo da Cova da Morte, para que nunca pudessem possuí-lo. Com seu voto final feito, Sumin disse que, se quisessem o artefato divino, teriam de vir buscá-lo. Então ele saltou do penhasco, segurando Ji Yao, e caiu na energia caótica abaixo. Em sua mão, o anel da desafiança do Dão brilhou com uma luz dourada ofuscante. O mundo se dissolveu em brancura. A mão de Sumin ficou inerte, como se a vida finalmente o tivesse abandonado. Mas então sua consciência retornou, ele não estava em um abismo, mas olhando para um céu azul claro e um prédio escolar familiar. Confuso, sua perplexidade aumentou ao ouvir uma voz em um microfone. Um locutor anunciava os resultados da 127ª cerimônia de despertar na primeira academia Seven Jing. Um estudante chamado Wong Shi havia despertado com sucesso, mas sua nova classe era encantador, uma classe de estilo de vida, não de combate. Sumin, agora um jovem estudante, estava entre uma multidão de adolescentes. Ouviu outros comentarem que a sorte da escola parecia ruim naquele ano. As palavras cerimônia de despertar o atingiram. Um sentimento familiar o invadiu quando percebeu, chocado, que havia voltado no tempo. Tinha 18 anos novamente, no dia de sua própria cerimônia de despertar. Enquanto Sumin estava entre os estudantes, suas memórias daquele dia voltaram com clareza perfeita. Reconheceu Wong Xian, a quem lembrava por ser chamado de gordinho. Lembrou que Wong Xian também se tornará um encantador em sua vida anterior, confirmando que aquilo não era um sonho. Para testar ainda mais sua memória, pensou nos próximos alunos da fila, lembrou que Li Seong-Yang se tornaria um guerreiro de 2 estrelas, que o despertar de Shen Yu falharia, e que Song Li se tornaria um mago de batalha. Os eventos aconteceram exatamente como lembrava. Li Seong-Yang celebrou seu despertar bem-sucedido como guerreiro. Depois veio Shen Yu, que chorou decepcionado após falhar, e então Song Li, que se tornou um mago de batalha. Com tudo acontecendo conforme suas lembranças, qualquer dúvida que Sumin tivesse desapareceu. Um sorriso confiante surgiu em seu rosto quando aceitou totalmente que havia renascido.
Sua expressão rapidamente se transformou em fúria intensa ao lembrar a dolorosa traição de Jung Tan e Ren Xiaoman. Sentiu que essa segunda chance era um presente dos céus, a oportunidade de reescrever seu passado e vingar seus arrependimentos. Seus pensamentos foram interrompidos por um suspiro da multidão. No palco, uma versão mais jovem de Jung Tan estava despertando, cercada por uma incrível aura roxa. O locutor anunciou animadamente que Jung Tan havia despertado uma rara classe de combate oculta, guerreiro marionetista demoníaco, com um poderoso atributo inato de 8 estrelas. Os estudantes se agitaram, comentando que tal despertar poderoso era esperado do jovem mestre da prestigiosa família Jung. Ao ouvir isso, Sumin só pôde encarar seu futuro inimigo com um ódio frio e ardente. Enquanto o locutor celebrava o novo gênio da escola, Sumin sentiu um toque em seu ombro. Ele se virou e ficou chocado ao ver uma jovem e saudável Ji Yao em uniforme escolar. Ela disse que o estava procurando. Ao ver sua expressão atônita, perguntou se algo estava errado. Dominado pela emoção, ele rapidamente se recompôs e disse que apenas queria parabenizá-la antecipadamente. Isso confundiu Ji Yao, que perguntou pelo que ele a estava parabenizando. A imagem dela morrendo em seus braços passou diante de seus olhos. Um sorriso genuíno e gentil se formou em seu rosto. Ele disse que não era nada, que ela entenderia em breve. Com alívio sincero, acrescentou que era muito bom vê-la novamente. Assim que terminou de falar, o locutor chamou a próxima estudante, Ji Yao. Surpresa, ela subiu ao palco e colocou a mão sobre a estela celestial, um grande artefato antigo crepitando com energia azul. Quando seus dedos tocaram o artefato, uma imensa onda de poder explodiu da pedra, engolfando-a completamente. A voz do locutor, cheia de choque, anunciou que Ji Yao havia despertado uma classe oculta de combate, necromante, com um poderoso atributo de 7 estrelas. Os outros estudantes ficaram atônitos, murmurando em incredulidade. Sumin observava com um sorriso calmo e confiante, pensando que tudo estava acontecendo exatamente como havia previsto, e agora era sua vez. O locutor chamou seu nome. Enquanto ele caminhava em direção ao palco, Ji Yao lhe desejou boa sorte. Os outros estudantes, porém, não eram tão otimistas. Cochichavam que seria impossível aparecer uma terceira classe oculta, ainda mais para um órfão como Sumin. A cena então muda para dar contexto. O cenário é o planeta Azur, dentro da Nação do Dragão, um mundo governado pelos poderosos despertos. Décadas atrás, ocorreu o evento conhecido como o Advento do Despertar. Desde então, toda pessoa, ao completar 18 anos, participa de uma cerimônia para se tornar um dos despertos. Esses indivíduos mudaram o mundo de forma fundamental, possuindo o poder de dobrar a realidade e alcançar riquezas imensuráveis. Mas esse poder tem um preço. Os despertos precisam enfrentar desafios constantes, lutar contra feras selvagens e explorar masmorras repletas de monstros aterrorizantes. Enquanto caminhava em direção à estela celestial, Sumin refletia sobre sua vida passada. Lembrou-se de que, como órfão, sobrevivia com bolsas e auxílios. No dia de sua primeira cerimônia de despertar, ele havia sido abençoado pelos céus, um fenômeno magnífico desceu, e ele despertou um atributo inato raríssimo de 9 estrelas, junto com uma classe lendária conhecida como Matador de Deuses. Agora, no palco de sua segunda vida, estava determinado a mudar seu destino. Estendeu a mão em direção ao artefato do despertar, jurando que naquele dia faria todos olharem para ele com novos olhos. No instante em que o fez, uma gigantesca onda de energia roxa e rosa explodiu, criando um espetáculo fenomenal no céu. O locutor o fitou, incrédulo, perguntando-se se aquele fenômeno indicava o nascimento de um gênio com um atributo de 9 estrelas ou até mais alto. Ji Yao e os outros estudantes ficaram igualmente chocados. Sumin estendeu a mão, pronto para sentir a familiar energia rúnica de seu despertar original, mas desta vez algo estava diferente. Um símbolo azul brilhante surgiu em seu peito, e dele materializou-se o artefato divino com o qual morrera, o Anel da Desafiança do Dão. Ele ficou completamente atônito, percebendo que o anel também havia viajado no tempo com ele. Antes que pudesse processar o ocorrido, outro evento inesperado aconteceu. Uma sensação estranha percorreu seu corpo, e uma tela holográfica apareceu diante dele. Uma notificação do sistema declarou que o Sistema Supremo do Matador de Deuses estava se vinculando com sucesso a ele. Em seguida, anunciou que o sistema havia lhe atribuído uma nova classe e que seu despertar fora concluído com êxito. Mas, em vez de sua antiga classe, ele havia recebido algo muito maior, uma classe mítica chamada Deus da Espada. Sumin apenas ficou olhando, completamente atônito, questionando a própria existência de uma classe mítica e o novo título poderoso que acabará de obter.
a imensa energia vermelha emanada de seu despertar deixou todos sem palavras. O locutor, chocado, se perguntava que tipo de classe poderia causar um fenômeno tão absurdo. Na plateia, os estudantes discutiam o que aquilo significava. Um deles temia que, se fosse uma classe não combatente, Sumin estaria arruinado. Jung-Tan zombou, dizendo que com uma visão tão poderosa, seria impossível ser uma classe de suporte ou estilo de vida. Ainda assim, enquanto observava, o suor escorria pelo rosto de Jung-Tan, a pressão da energia de Sumin era tão esmagadora que ele não conseguia nem se mover. Sumin permanecia calmo no centro da tempestade de energia, analisando as informações no painel dourado diante dele. Confirmou que sua classe despertada era realmente Deus da Espada, diferente da classe matador de deuses de sua vida passada. Ele tocou a interface do sistema, que completou uma varredura de identificação confirmando sua identidade como Sumin. O painel exibiu seu novo status. Sua classe era Deus da Espada, e ele possuía um talento dourado chamado Ascensão Universal, que lhe concedia a habilidade de elevar ou evoluir qualquer coisa. Sumin ficou pasmo. Percebeu que um talento dourado era um nível acima do lendário atributo de 9 estrelas que ele havia despertado antes. Um sorriso confiante se espalhou em seu rosto ao entender que seu novo poder deveria superar em muito a classe divina anterior. Ansioso para ver suas novas habilidades, ele abriu a interface de habilidades, mas sua empolgação se transformou em choque. A tela mostrava progresso 0 e uma única mensagem. Nenhuma habilidade foi despertada. Sumin ficou furioso. Agarrou o painel holográfico, gritando internamente como um talento de nível dourado poderia não vir com nenhuma habilidade. Enquanto ele se enfurecia, a plateia começava a se agitar, confusa com a demora. Por fim, o locutor o chamou, perguntando se ele havia concluído o despertar. Sumin olhou fixamente para a interface sem habilidades, tomado pela raiva. Não podia acreditar que, após despertar uma classe supostamente de nível divino, não possuía uma única habilidade. Perguntava-se se o próprio sistema estava zombando dele. De repente, o painel exibiu uma nova mensagem, informando que havia recebido o feedback dele e retomaria a orientação. Um novo aviso direcionou sua atenção para o anel da desafiança do Dão, que flutuava diante dele. Confuso, ele olhou para o anel enquanto este começava a brilhar. O sistema então anunciou que havia identificado com sucesso o artefato divino. Assim que o anel foi identificado, o painel do sistema brilhou intensamente e um enorme pilar de luz dourada irrompeu da posição de Sumin, disparando em direção ao céu. A poderosa onda de choque se espalhou, forçando o apresentador, que também era o diretor da academia, a se firmar. Alto, acima da estela celestial, uma enorme estrela multicolorida e brilhante se materializou, com o número 10 em seu centro. Os olhos do diretor se arregalaram. Ele gaguejou, incrédulo, reconhecendo o símbolo de um atributo inato de 10 estrelas. Sua voz ecoou pelo microfone, anunciando que Sumin havia despertado uma classe oculta de 10 estrelas, espadachim. A multidão explodiu em alvoroço, gritando sobre o talento celestial de um atributo de 10 estrelas, um nível reservado apenas aos melhores do país. Jung-Tan ficou em silêncio, chocado, enquanto outro estudante comentou que achava o despertar de 8 estrelas de Jung-Tan algo insano, mas Sumin acabará de revelar um atributo máximo de 10 estrelas. O diretor, radiante, declarou que aquele era um ano de glória para a academia. Não apenas possuíam várias classes ocultas, mas agora também um escolhido dos céus com um atributo de 10 estrelas. Ele admitiu que, embora a classe espadachim não fosse de nível supremo, com um talento inato de 10 estrelas, o potencial futuro de Sumin seria ilimitado. Como recompensa, o diretor anunciou que presentearia pessoalmente Sumin com um conjunto completo de itens auxiliares de cultivo. No entanto, nem todos estavam otimistas. Sussurros de decepção se espalharam. Alguns alunos chamaram aquilo de desperdício de talento, explicando que o espadachim era uma classe de nível baixo. Detalharam que era uma classe medíocre e versátil, forçada a treinar tanto combate à distância quanto corpo a corpo, dividindo o foco entre ataques físicos e mágicos, tornando-se, assim, um exemplo clássico de classe subestimada. Outros riram de sua má sorte, zombando do resultado decepcionante de um talento de 10 estrelas combinado com uma classe tão fraca. Alguns tentaram defendê-lo, sugerindo que, com esforço suficiente, um espadachim poderia se tornar um causador de dano confiável. E com o talento de Sumin, ele certamente conseguiria. Mas os cínicos o silenciaram, argumentando que a classe exigia o dobro de esforço para alcançar os mesmos resultados, e que ele teria sorte se conseguisse completar uma masmorra iniciante. No palco, Sumin ouviu as palavras desdenhosas.
Ele virou ligeiramente a cabeça, os olhos sombreados, refletindo sobre como todos consideravam sua classe de espadachim inútil. Enquanto a multidão continuava murmurando, Ji correu até ele. Com um sorriso brilhante, ela o parabenizou. Sumin retribuiu o gesto. Ji Yao então o encorajou a ignorar as bobagens dos outros, pois despertar um talento de 10 estrelas era algo incrível. Ela reconheceu que a classe de espadachim poderia ser fraca no início, mas tinha certeza de que, com o talento dele, isso não seria um problema. Sumin lhe deu um sorriso caloroso e agradeceu, assegurando que não estava se deixando abalar pelos comentários. Em seguida, acrescentou de forma enigmática que a subestimação deles era exatamente o que ele queria, o que deixou Ji confusa. A conversa foi interrompida quando o apresentador chamou o próximo aluno. A multidão aplaudiu quando Ren Xiaomen, a garota mais popular da escola, avançou. Young Tong foi visto a incentivando. Ji comentou sobre sua popularidade, mas Sumin permaneceu em silêncio. Em vez de assistir, ele se virou e começou a se afastar. Ji o chamou, confusa, lembrando de que a cerimônia ainda não havia terminado. Sumin respondeu friamente, sem olhar para trás, que não estava interessado. Enquanto se afastava, lembranças dolorosas de sua vida passada inundaram sua mente. Ele se recordou de como Ren Xiaomen o havia usado, apenas para traí-lo e matá-lo sem hesitar. Lembrou-se do juramento que fizera ao morrer e reafirmou sua determinação de vingança nesta nova vida. Mais tarde, Sumin caminhava pela cidade, observando que o mundo parecia inalterado em relação às suas memórias. No entanto, ele sabia que algumas coisas eram diferentes. Além de sua nova classe, ele verificou seu sistema e descobriu uma habilidade chamada Ocultação Total. Essa habilidade lendária lhe permitia esconder ou reescrever informações sobre seus equipamentos, classe e outras habilidades. Ele a reconheceu como uma das 4 habilidades que havia trazido de sua vida anterior. Essa descoberta desencadeou outra lembrança, o anel brilhante da desafiança do Dão. Ele olhou para suas mãos, chocado, finalmente entendendo que o artefato divino realmente o havia seguido de volta no tempo. Enquanto contemplava o anel, o painel do sistema se iluminou novamente. Anunciou que estava carregando o artefato divino. À medida que o anel era integrado, uma nova mensagem apareceu. Sumin havia herdado uma parte das habilidades de sua antiga classe dos deuses. Ele ficou atônito, questionando como era possível adquirir habilidades de sua classe da vida passada quando sua nova classe era de Deus da Espada. Uma tela de status detalhada se materializou, mostrando seu nome, Sumin, nível 1, com atributos básicos equilibrados. Sua classe foi confirmada como Deus da Espada único do mundo mítico, e seu talento, Ascensão Universal. A seção de habilidades agora listava 4 capacidades: Lâmina Matadora de Deuses, Ocultação Total, Passo Sombrio e Olho Perspicaz. Com essas novas informações, Sumin começou a formular um plano. Ele se lembrou de um velho provérbio. O homem é inocente, mas possuir um tesouro o torna alvo. Para evitar ser usado pelos outros, e porque ainda não era forte o suficiente, ele sabia que precisava agir com cautela. Embora seu talento de 10 estrelas fosse impossível de esconder, ele decidiu que precisava ocultar todas as informações sobre sua verdadeira classe mítica, o Deus da Espada. Jurou aproveitar essa segunda chance e não repetir os erros do passado. Ele sabia, por experiência anterior, que o desafio da masmorra para iniciantes ocorreria no segundo dia após a cerimônia de despertar. Com seus conhecimentos e habilidades, Sumin estava confiante de que a masmorra inicial não seria um desafio. Seu objetivo era subir de nível mais rápido do que qualquer um e conseguir equipamentos melhores. Para isso, decidiu enfrentar o chefe mais difícil da masmorra logo de início. Mas antes, precisava de uma arma decente. Enquanto isso, em um luxuoso quarto de um arranha-céu chamado Palace, uma cena diferente se desenrolava. Zhang Tang e Ren Xiaoman estavam juntos. Ren Xiaoman zombou de Zhang Tang por tê-la levado a um lugar daqueles logo após a cerimônia. Irritado, Zhang Tang mandou que ela não mencionasse o evento, reclamando que Sumin havia roubado sua glória. Ren Xiaoman, no entanto, já estava tramando algo. Ela disse para ele não se irritar, explicando que, embora Sumin fosse apenas um espadachim, seu atributo de despertar era incrivelmente alto. Garantiu que Sumin teria muito valor para eles explorarem mais tarde. Intrigado, Zhang Tang perguntou o que ela queria dizer. Ren Xiaoman sorriu levemente e mostrou-lhe algo no celular. Quando Zhang Tang olhou, sua expressão mudou de aborrecimento para surpresa. Com um olhar frio e calculista, Ren Xiaoman explicou seu plano. Ela tinha certeza de que, se jogasse uma isca para Sumin, ele a morderia. Assim, como antes,
poderiam usá-lo para seus próprios fins. Seguindo seu plano, Sumin chegou a um enorme arranha-céu que abrigava o mercado de armas. Pegou o elevador até o 12º andar, onde foi recebido por um funcionário do Empório de Armas. Enquanto caminhava pelo local, observou que estava cheio de estudantes recém-despertos se preparando para o teste da masmorra para iniciantes. Ouviu alguns lamentando a falta de dinheiro e percebendo que teriam que ralar em masmorras para conseguir uma arma decente. A atenção de Sumin foi atraída por uma multidão reunida em torno de uma vitrine específica. Eles admiravam uma espada azul brilhante chamada Lâmina Congelante do Tirano, uma arma de rank diamante, supostamente forjada por um jogador de alto nível da classe espadachim pesado. A multidão maravilhava-se com seu poder, dizia-se que podia congelar o sangue de um monstro, mas também se assustava com o preço, 1 milhão de moedas de aventureiro. Enquanto eles expressavam admiração, Sumin sorriu de canto. Ele se lembrava, de sua vida passada, que aquela arma era uma falsificação e que o comerciante acabaria preso. Seus pensamentos foram interrompidos por uma voz. Ao se virar, viu uma mulher bem vestida, de cabelo curto e grisalho, acompanhada por 2 seguranças. Ela perguntou se ele era Sumin, e ele, por sua vez, perguntou quem ela era. A mulher se apresentou como Zhang Lan, vice-diretora do grupo Zhang Anan, e lhe entregou um cartão de visita. Sumin pegou o cartão e disse que achava não a conhecer. Zhang Lan ignorou o comentário e, alto bastante para que outros ouvissem, anunciou que, em nome do grupo Zhang Anan, cobriria todas as despesas dele naquele dia. Em seguida, disse que esperava que ele pudesse fazer-lhe um favor. Quando Sumin perguntou que tipo de favor, ela ordenou a um segurança que lhe mostrasse uma foto. A imagem mostrava uma jovem sorridente, com os olhos parcialmente cobertos, cercada por flores brancas. Zhang Lan explicou que a garota era sua irmã mais nova, Zhang Yunin, que também frequentava a mesma escola e havia acabado de despertar. Ela revelou que já havia investigado o despertar de Sumin e sabia sobre seu talento de 10 estrelas. Ela argumentou que, com aquele poder, a masmorra para iniciantes não seria desafio algum para ele. Lembrou de que apenas os recém-despertos podiam entrar e então fez seu pedido, queria que ele se juntasse à sua irmã e a protegesse, garantindo que ela completasse o teste em segurança. Após um breve silêncio, Sumin recusou friamente, dizendo que não estava interessado. Ao se afastar, Zhang Lan ficou em choque. Ela gritou, oferecendo-lhe escolha de qualquer arma da loja se ele aceitasse o acordo. Mas sua oferta foi recebida com silêncio. Furiosa, pensou consigo mesma como um estudante pobre, que apenas tivera sorte, ousava rejeitá-la. Justo quando Zhang Lan fervia de raiva, Sumin parou. Com uma expressão calma, ele se virou e disse: "É mesmo?" Em seguida, apontou para a arma mais cara da loja e declarou que ficaria com a lâmina congelante do tirano, a espada falsa de 1 milhão de moedas. Zhang Lan ficou furiosa, acreditando que ele estava tentando extorquí-la. Acusou-o de estar dificultando as coisas e perguntou se ele realmente achava que alguém do nível dele valia 1 milhão de moedas. Sumin simplesmente lembrou-a de que ela havia prometido deixá-lo escolher qualquer arma. Disse que, se ela não pretendia cumprir sua palavra, o acordo estava encerrado. Com um sorriso confiante, deu-lhe um conselho, que dissesse à irmã para se preparar com todo o empenho, insinuando que havia coisas que o dinheiro não podia comprar. Surpreendentemente, a raiva de Zhang Lan desapareceu, sendo substituída por um sorriso intrigado. Ela achou Sumin interessante e admitiu para si mesma que havia passado dos limites. Então, virou-se e partiu com seus seguranças. Os espectadores ficaram boquiabertos, cochichando sobre como aquele estudante havia acabado de enganar os poderosos do grupo Zhang H. Assim que eles se foram, o telefone de Sumin vibrou com uma nova mensagem. Ele olhou e viu que era de Ren Xiaman. A mensagem era exatamente como ele se lembrava. Ela perguntava se ele sempre gostara dela, dizia ter mudado de ideia e pedia que se encontrassem no terraço do prédio acadêmico naquela noite. Sumin observou com fria diversão que, mesmo sem ter despertado como matador de deuses, as táticas manipuladoras de Ren Xiaman não haviam mudado. Lembrando-se de seu juramento de vingança, ele respondeu com uma mensagem simples, aceitando o encontro. Resolvido isso, Sumin voltou sua atenção para encontrar uma arma. Ele se aproximou de uma atendente e perguntou sobre uma vitrine que exibia objetos pontiagudos e rochosos chamados pedras de espada. A atendente explicou que aquelas eram pedras de arma, que tinham uma pequena chance de conter uma arma de nível prata, mas o resultado era puramente baseado em probabilidade, a maioria das pedras continha apenas armas de qualidade inferior. Para sua surpresa, Sumin disse que era exatamente isso que ele queria.
Ele explicou que, em vez de gastar uma fortuna em uma arma de prata que logo se tornaria obsoleta, seria melhor apostar em uma pedra barata com chance de conseguir uma. No entanto, enquanto observava as pedras, ele pensava que, para ele, aquilo não era realmente uma aposta. A verdade era que ele podia ver os dados dentro das pedras, graças a outra habilidade que trouxera de sua vida anterior, o olho da perspicácia, Eye of Insight. Um painel do sistema explicava que essa habilidade lendária concedia a seus olhos o poder de enxergar a verdadeira natureza das coisas. Usando essa habilidade, ele escolheu uma das pedras com confiança. Ele sabia que uma arma de prata normal custava centenas ou milhares de moedas de aventureiro, mas ao usar sua habilidade para encontrar uma dentro de uma pedra barata, seria um ótimo negócio, especialmente para um estudante sem dinheiro como ele. Quando Su Ming se sentou com a pedra de arma, suas ações chamaram a atenção de outros estudantes. Um deles, um garoto loiro, o reconheceu como o aluno que havia recusado a oferta do poderoso grupo Jangan. O garoto e seus dois amigos se aproximaram, zombando. O loiro riu dele por estar segurando uma pedra de lixo, achando ridículo que Su Ming tivesse recusado um presente de uma grande corporação apenas para apostar em um pedaço de entulho. Chamaram-no de idiota. Su Ming, no entanto, permaneceu impassível. Ele reconheceu o valentão loiro como Yang Jin, um riquinho mimado que ele lembrava de sua vida passada, alguém que se divertia intimidando calouros. Achando a situação irritante, mas também divertida, Su Ming decidiu brincar com eles. Virou-se calmamente para Yang Jin e propôs uma aposta, 5.000 moedas de aventureiro de que ele conseguiria tirar uma arma de nível prata da pedra que estava segurando. Após um momento de silêncio surpreso, Yang Jin e seus amigos caíram na risada, achando que Su Ming era um completo idiota. Yang Jin zombou dele, dizendo que havia 99,99% de chance da pedra ser lixo e que nunca tinha visto alguém tão ansioso para jogar dinheiro fora. Su Ming apenas respondeu que logo viriam quem realmente estava desperdiçando dinheiro. Yang Jin aceitou a aposta com entusiasmo, e uma multidão começou a se reunir para assistir. Su Ming declarou que abriria a pedra ali mesmo e advertiu o valentão para não voltar atrás. Yang Jin apenas riu, dizendo que Su Ming devia se preocupar com as 5.000 moedas que estava prestes a perder. Com todos observando, Su Ming ativou o olho da perspicácia. Sua visão mudou, revelando a espada vermelha brilhante escondida dentro da pedra. Com um grito confiante, ele quebrou a rocha. Uma luz escarlate intensa explodiu da pedra despedaçada, e uma poderosa espada voou para fora. Yang Jin, seus amigos e toda a multidão ficaram boquiabertos, incapazes de acreditar, enquanto Su Ming calmamente pegava a arma pelo punho. Uma notificação do sistema apareceu, identificando sua nova arma, espada carmesim de ferro negro, uma arma de prata de baixo nível com uma habilidade especial chamada Bebedora Carmesim, que permitia absorver o sangue de monstros para curar o portador. Em meio ao silêncio atônito, Su Ming segurou sua nova espada, admirando-a como uma excelente arma. Então, com um olhar frio e determinado, pensou que ela seria perfeita para seu encontro com Ren Xiaoman naquela noite. Yang Jin e seus amigos continuavam paralisados, incapazes de acreditar que Su Ming havia realmente conseguido uma arma de nível prata daquela pedra. Segurando a espada, Su Ming comentou casualmente que ela não era nada mal, especialmente por sua habilidade de roubo de vida, observando que isso eliminaria a necessidade de um curandeiro no teste da masmorra. Um painel do sistema confirmou, arma de nível prata, espada de aço negro, mais 10% de roubo de vida. Enquanto Yang Jin o encarava em pânico, Su Ming apontou a lâmina para ele e o lembrou de que uma aposta era uma aposta, e que as 5.000 moedas agora eram dele. Derrotado, Yang Jin transferiu o dinheiro. Furioso, saiu gritando que não esqueceria aquela humilhação. Su Ming apenas o aconselhou a não fazer apostas tão imprudentes no futuro. A atendente observava boquiaberta, percebendo que fazia anos desde que alguém conseguirá tirar uma arma real de uma daquelas pedras. Com seu prêmio, Su Ming voltou ao balcão e perguntou se 5.000 moedas seriam suficientes para comprar uma bainha. A funcionária, ainda nervosa, confirmou que sim. Ele comprou uma bainha prateada ornamentada, de rank prata, que reduzia a perda de durabilidade da arma em 50%. Su Ming ficou satisfeito, sabendo que isso prolongaria muito a vida útil de sua espada. Enquanto segurava sua espada embainhada, uma nova notificação do sistema surgiu, perguntando se ele queria ativar uma função oculta chamada Manifestação de Arma. Ele decidiu não ativá-la ainda, pensando que ainda não era o momento. Com um leve sorriso, pensou que precisava fortalecer aquela nova arma e aumentar seu nível. Mais tarde, caminhando por um parque, Su Ming refletiu sobre sua situação. Reconheceu que, após despertar como Deus da Espada, ainda não possuía nenhuma habilidade ativa de classe.
No entanto, sua classe vinha com um talento primordial extremamente poderoso, Ascensão Universal. Esse talento único permitia que ele melhorasse permanentemente a qualidade de qualquer item uma única vez, tornando sua classe mítica digna de seu título. Segurando a espada, ele testou esse poder. Uma notificação do sistema anunciou: Ascensão Universal ativada. A ascensão foi bem sucedida, e o efeito bebedora carmesim foi aprimorado. A espada começou a brilhar com uma poderosa aura vermelha. A notificação final mostrou o novo status da arma: Espada de aço negro carmesim, rank prata alto. A habilidade bebedora carmesim da espada foi aprimorada para drenar o sangue do alvo ao contato, e ela ganhou uma nova habilidade, Sede de Sangue, que concedia um aumento temporário de mais 5 em todos os atributos por 30 segundos após matar um monstro. Su-Ming ficou satisfeito com a melhoria. Com os preparativos concluídos, ele ativou a função oculta de manifestação de arma, confiante de que a masmorra para iniciantes no dia seguinte não seria nenhum desafio. Mais tarde, naquela noite, Su-Ming chegou ao terraço do prédio acadêmico. Ele ficou de pé, silhuetado contra o cenário futurista da cidade, sua nova espada em mãos. Ren Xiaoman já estava lá. Ela se virou com um sorriso sedutor e o cumprimentou, brincando de forma provocante por ele estar atrasado. Seu sorriso desapareceu instantaneamente. Sem dizer uma palavra, Su-Ming golpeou-a com a espada. Ela gritou e mal conseguiu desviar do ataque, enquanto a lâmina se cravava no parapeito de concreto onde ela estava segundos antes. Chocada, ela o encarou, perguntando o que ele estava fazendo. Com um olhar frio e inabalável, Su-Ming respondeu que havia vindo para se vingar. Uma lembrança dolorosa de sua vida passada surgiu em sua mente, o momento de sua morte, segurando a moribunda Ji Yao, enquanto Ren Xiaoman observava sem o menor remorso. Ren Xiaoman, confusa e furiosa, exigiu saber do que ele estava falando, lembrando de que havia acabado de aceitar sua confissão. Ela ergueu o celular, mostrando o histórico de mensagens em que ele dizia gostar dela e a convidava para sair. Gritando, ela afirmou que ele mesmo tinha sido quem quis namorá-la, e não entendia por que agora tentava machucá-la. Su-Ming permaneceu imóvel, com a expressão dura e silenciosa. Ele a observou com um sorriso frio e cheio de conhecimento. Disse que ela estava certa quanto à confissão, mas que aquilo havia acontecido em outra vida. Sua mente vagou, revivendo o passado. Ele se lembrou dela como a garota mais popular da escola, enquanto ele era apenas um órfão solitário. Recordou o dia seguinte à primeira cerimônia de despertar, desanimado, fora abordado por ela, que, com um sorriso gentil, perguntou se ele estava bem. A partir daquele dia, sentiu que tinha alguém que se importava com ele. Isso levou à sua confissão por mensagem, aos encontros românticos e à intimidade que compartilharam. Mas aquele passado feliz foi destruído pela lembrança de uma fotografia de Ren Xiaoman e Zhang Tang juntos, símbolo de sua traição final. De volta ao presente, o rosto de Su-Ming se contorceu em fúria, e ele gritou que tudo não passava de uma mentira. Acusou-a com raiva, declarando que sabia tudo sobre seus esquemas com Zhang Tang e que ela apenas o havia usado. Ren Xiaoman ficou em choque, gaguejando que ele estava delirando e tentando negar suas acusações. Mas Su-Ming foi implacável. Disse que ela sabia muito bem se ele estava mentindo ou não, e que toda sua imagem de jovem recatada e elegante era uma farsa. Então ele se inclinou para perto dela, sua voz carregada de veneno, dizendo que sua verdadeira natureza não passava de uma mulher fútil e sem vergonha. Nesse momento, a compostura de Ren Xiaoman se quebrou completamente. Seu rosto se contorceu em raiva, e ela gritou, chamando de órfão inútil. Cuspiu com desprezo que, se o talento dele não valesse algo, ele nunca teria sequer tido a chance de falar com ela. Ela então o ameaçou, gritando que nem ela nem Zhang Tang o deixariam impune por tê-la insultado. Su-Ming respondeu com um sorriso desdenhoso. Desafiou-a a tentar, mas acrescentou friamente que talvez ela devesse se preocupar mais com o impacto que aquele pequeno escândalo teria sobre sua imagem pública de pura como Jade. Essa provocação final a fez perder o controle. Tomada pela fúria, ela avançou para puxar a espada cravada no concreto e a brandiu contra ele. Quando a lâmina cortou o ar em sua direção, Su-Ming pensou que suas ações eram exatamente as mesmas de sua vida anterior, mas desta vez, ele estava preparado. No instante em que a espada estava prestes a atingi-lo, tentáculos de energia vermelha irromperam da lâmina, parando o golpe no meio do ar e deixando Ren Xiaoman completamente chocada. Su-Ming explicou calmamente que já previa isso, conhecendo bem sua tendência à traição. Uma notificação do sistema confirmou a ativação da habilidade Bebedora Carmesim. As faixas de energia vermelha se estenderam da espada e envolveram Ren Xiaoman.
Sumin revelou seu ardil, o momento em que a havia mirado com a habilidade de sua arma, seu destino já estava selado. Os tentáculos avançaram e a atingiram diretamente no rosto. Ela soltou um grito ensurdecedor de dor, clamando que seu rosto havia sido arruinado. Ao cair de joelhos, chorando, Sumin a observou de cima e declarou friamente que ela mesma havia provocado aquilo. Ele estava prestes a dizer que aquele seria apenas o início de sua vingança, mas ela o interrompeu, gritando que faria Jang Tan matá-lo. Imperturbável, Sumin simplesmente recolheu sua espada, que se desmaterializou em seu inventário. Virando-se para ir embora, ele disse friamente: "Diga a Jang Tan que pode vir atrás de mim quando estiver pronto." E declarou: "O golpe de hoje é o meu corte final." Ao deixá-la chorando no terraço, Sumin pensou que aquela lâmina também havia cortado o último resquício de afeição que ele ainda guardava por ela. Mais tarde, ele recebeu uma notificação em seu telefone, um presente da academia. A mensagem era do diretor Wang, parabenizando-o por seu despertar e oferecendo um pacote de recompensas para ajudá-lo a se preparar para a masmorra de iniciantes. O pacote continha uma pílula de fortificação, um conjunto de equipamento de combate 10.000 moedas de aventureiro. O dia seguinte começou às 6 da manhã. Summing segurava a pílula de fortificação que recebera do diretor. Ele agradeceu pela generosidade, mas suspeitava que aquilo era apenas pena por ele ter despertado como um espadachim fraco, apesar de ter talento de 10 estrelas. Ele tomou a pílula e imediatamente reclamou do gosto horrível, mas o gosto ruim foi esquecido assim que uma aura dourada o envolveu. Uma notificação do sistema o chocou. A pílula havia concedido mais 10 de constituição e 100 pontos de experiência, o suficiente para promovê-lo instantaneamente ao nível 2 e dar a ele 10 pontos de atributo livres. Quando sua tela de status atualizou, um novo talento passivo foi ativado: Corpo de Espada Inato. Esse talento significava que ele havia formado uma espada em seu coração desde o nascimento, permitindo que aprendesse qualquer habilidade de espada, ignorando todas as restrições normais. Suming ficou satisfeito, como esperado de alguém com um talento de 10 estrelas. Ele podia aprender habilidades apenas subindo de nível. Cheio de confiança, ele sorriu e declarou que mostraria seu verdadeiro poder na masmorra de novatos. Ao chegar na área da masmorra da primeira academia, uma praça movimentada cheia de estudantes e portais, um grupo de colegas se aproximou. Os mesmos que o haviam zombado agora pediam animadamente para fazer equipe. Eles elogiaram seu talento de 10 estrelas e o presente do diretor, dizendo que a masmorra seria simples. Ofereceram suas classes para compensar as fraquezas do espadachim, tentando pegar carona para conseguir uma pontuação mais alta. Summing ficou enojado com a hipocrisia deles, lembrando como o desprezaram no dia anterior. Ele recusou diretamente, dizendo que já tinha um time. Diao ouviu aquilo e correu surpresa, perguntando quando ele havia montado uma equipe. Ela explicou que tinha chegado cedo, justamente para ser a primeira a convidá-lo. Pegando-o desprevenido, ele tentou explicar. Disse que seus objetivos não eram pelas recompensas normais e que tinha medo de que ela se machucasse. Então se inclinou e sussurrou sua verdadeira intenção. Planejava desafiar a masmorra sozinho. Antes que Diao pudesse reagir, um aluno de cabelo azul com um sorriso confiante se aproximou. Ele se apresentou como Yans, um caçador-demônio de 9 estrelas, e convidou Suming formalmente para seu time. Suming o reconheceu de sua vida passada e recusou sem hesitar. Antes que Yans pudesse insistir, Diao entrou no meio. Ela passou o braço por cima dos ombros de Suming e anunciou que ele já estava no time dela, então todos deviam parar de incomodá-lo. Os outros estudantes, incluindo Yans, se desculparam e se afastaram. Quando a multidão dispersou, Suming olhou para Diao com gratidão, pensando em como ela era confiável. Enquanto estavam juntos, Summing viu o relógio e percebeu que o horário de início estava chegando. Como se fosse um sinal, um enorme portal azul se abriu e uma voz anunciou que o 127º desafio da masmorra de novatos estava oficialmente iniciado. Do portal, surgiu uma projeção holográfica do diretor Wang. Com cara de quem tinha acabado de acordar, ele pediu desculpas por ter dormido demais. Explicou as regras do teste obrigatório de um dia. Todos já estavam pré-registrados, e lá dentro ganhariam pontos conforme suas contribuições. Recomendou fortemente que formassem equipes para aumentar as chances de sobrevivência
e completassem o desafio dentro do prazo. Enquanto o diretor explicava, Jiao virou-se para falar com Sumin, mas ele tinha sumido. Ela olhou ao redor, confusa. Antes que alguém pudesse reagir, o diretor declarou oficialmente a masmorra aberta. No mesmo instante, uma figura avançou em alta velocidade e mergulhou sozinha no portal. A multidão explodiu em choque ao identificar o desafiante solitário, o estudante de 10 estrelas, Suming. Ao entrar na masmorra, Suming foi tomado pela nostalgia. Lembrou de como, em sua primeira vida, estava ao mesmo tempo assustado e empolgado. Então uma voz poderosa ecoou, dando boas-vindas aos novatos. Explicou que aquela era uma terra de perigo e oportunidade, e que para sair, seria necessário derrotar o chefe regular. Porém, também insinuou um método mais difícil para recompensas maiores. Determinado, Suming declarou seu novo objetivo. Nesta vida, escolheria o desafio mais difícil e derrotaria o chefe oculto final. Ele se viu em uma floresta densa iluminada pela lua, a Floresta da Maré Furiosa, uma zona nível F. Percebeu que o mapa mudava todos os anos, tornando aquele local diferente do de sua vida passada. Ele também sabia que o ponto de surgimento era aleatório para cada desafiante, o que significava que o planejamento de rota precisava ser feito na hora. Isso também mudava os monstros que encontraria, aumentando a imprevisibilidade. Começando a explorar, logo encontrou um inimigo formidável, uma árvore monstruosa gigante com uma cabeça de fogo rugindo e um rosto esculpido ameaçador. Ele sabia, pela vida anterior, que aquele monstro, embora imóvel, usava cipós para arrastar suas vítimas até o fogo. Porém, seu objetivo não era lutar contra tudo. Ele estava focado no chefe oculto. Por isso, decidiu evitar inimigos difíceis. Consultou um mapa holográfico e traçou sua rota. Seu motivo para entrar primeiro era simples: ganhar vantagem. Precisava explorar rapidamente o novo layout e encontrar os itens necessários para invocar o chefe oculto. Mesmo que o mapa mudasse, a estratégia fundamental para o evento do chefe era sempre a mesma. Ele precisava agir antes que mais alunos chegassem e dificultassem a coleta. Com um plano decidido, ele disparou pela floresta. Algum tempo depois, às 7h30, outro grupo entrou na masmorra. Uma garota de cabelo azul claro e 2 garotos observaram a clareira silenciosa. Concluíram que a área estava segura. Essa sensação durou pouco. A garota ouviu algo nas árvores e alertou a equipe. Eles olharam para cima a tempo de ver um estudante despencando da copa, segurando um martelo e gritando por ajuda. Os 3 ficaram paralisados ao ver o motivo do desespero. 2 ratos monstruosos gigantes com olhos vermelhos brilhantes. Reconhecendo os ratos sedentos de sangue, os estudantes entraram em pânico e decidiram se separar e correr. No lado de fora, o perigo da prova ficou evidente. Às 7h31, um relatório apareceu sobre o portal dizendo que 3 desafiantes tinham sido devorados pelos ratos. O estudante mais forte entre eles era Li Dabao, de 6 estrelas. Jiao, que ainda tentava formar uma equipe, ficou chocada. Assustada com a queda de um aluno tão forte e tão rápido, gritou para todos acelerarem a formação de times, dizendo que quem estava lá dentro precisava desesperadamente de ajuda. Dentro da floresta, a situação da garota azul era crítica. Ferida e sozinha, ela corria sem rumo. Tentando se orientar, sentiu outra presença. Ao olhar para cima, viu a silhueta de um enorme monstro símio nas árvores. A criatura caiu diante dela, olhos vermelhos brilhando com maldade. Paralisada de medo, tudo o que conseguiu fazer foi fechar os olhos e gritar por socorro. De repente, um feixe de luz vermelha passou ao seu lado. Num movimento veloz e preciso, Suming apareceu. Fala pessoal, tudo bom? Estamos com a nossa loja de afiliados de produtos da Shopee e Mercado Livre. Tem bastante variedades de camisas, moletons, shorts e muito mais. Mas se quiser algo que não tenha na loja, deixe nos comentários. Obrigado, pessoal. A espada de aço negro carmesim dele virou um borrão enquanto atingia o macaco monstruoso. O teste do calabouço para novatos era muito mais mortal do que os estudantes imaginavam. O pânico tomou conta dos recém-despertos, que se viram espalhados e sobrecarregados. Um aluno apavorado lamentou sua falta de sorte ao dar de cara, logo no início, com um urso marrom sedento de sangue, de nível 5 e classe de elite.
Sua lamentação virou um grito quando foi brutalmente empalado pela criatura. E o caos não estava limitado a uma única área. Por toda a floresta, outros alunos fugiam de monstros como o caçador do pântano de nível 2 e o cão rastreador de nível 3, muitos tendo o mesmo fim fatal. Pedidos de socorro inundaram os canais de comunicação, com relatos desesperados de que os pontos de teleporte estavam completamente cercados por hordas de monstros, e reforços urgentes não estavam chegando. Em meio ao massacre, Jill se viu completamente sozinha, cercada pelos corpos sem vida de seus companheiros. Devastada e aterrorizada, ela caiu na grama alta, tremendo ao lembrar dos colegas dizendo para ela se esconder. Mal meia hora havia se passado desde o início da prova, e a dificuldade era tão extrema que ela duvidava que qualquer novo aluno pudesse sobreviver. Em outro ponto da floresta, a garota de cabelo azul claro estava em choque, encurralada pelo enorme macaco monstruoso. No momento em que a criatura investiu contra ela, uma rajada de golpes de espada cortou o ar. Suming surgiu em um borrão, saltando sobre a garota apavorada e pousando com elegância entre ela e a fera. A garota o encarou maravilhada, imaginando que ele fosse incrivelmente forte por ter derrotado o monstro com um único golpe. Grata, ela começou a agradecê-lo, reconhecendo-o e perguntando se ele era o famoso estudante de 10 estrelas, Suming. Com um sorriso calmo, Suming respondeu que só estava passando por ali. Em seguida, avisou com seriedade que não poderia salvá-la uma segunda vez, revelando que o monstro ainda não havia sido morto. A garota de cabelo azul ficou chocada ao ouvir que a criatura seguia viva e se virou lentamente, vendo sua sombra ameaçadora surgindo atrás dela. Entrando em pânico, ela disse que buscaria reforços e gritou para que Suming aguentasse firme enquanto corria para salvar a própria vida. Sozinho diante da criatura, Suming ativou tranquilamente seu olho da percepção. Um painel do sistema revelou a identidade do monstro, um rei macaco mutante, uma fera feroz de nível 3, com força e constituição altíssimas, mas agilidade muito baixa. Ao perceber que era um monstro mutado, Suming entendeu por que ele sobrevivera a um golpe direto de sua arma grau prata. O rei macaco mutante se recuperou e saltou, tentando esmagá-lo com seus punhos massivos, mas Suming desviou com facilidade. Com um leve sorriso, comentou que a velocidade da criatura não era tão ruim, e decidiu disputar um duelo com ela. Recordando as habilidades herdadas de sua vida passada, escolheu usar a terceira, Passo Oculto de Deus. Uma notificação explicou que essa técnica acelerava sua velocidade em 50%, tornava-o completamente imune a qualquer ataque e impossível de ser alvo enquanto estivesse ativa, embora consumisse muita energia. Uma onda brilhante de energia azul esverdeada tomou conta de Suming. Ele sumiu instantaneamente, reaparecendo atrás do macaco mutante confuso, provocando que estava bem ali. O monstro rugiu, girou e atacou, mas Suming desapareceu novamente num clarão. Observando a criatura vulnerável e desequilibrada, Suming declarou que o duelo tinha acabado, estava entediante e injusto. O rei macaco mutante só pôde assistir, horrorizado. A silhueta de Suming refletiu-se nos olhos apavorados da criatura, enquanto ele se preparava para atacar. Declarando que tinha terminado de brincar, Suming desferiu um golpe final devastador que partiu o monstro ao meio. Uma notificação do sistema confirmou sua vitória. Enquanto o corpo da criatura se desfazia em dados, uma tela de saque apareceu. Ele havia obtido um pergaminho de habilidade de bronze de baixo nível. Observou o item, pensando que, apesar de simples, era uma boa recompensa para um calabouço de iniciantes. De repente, foi envolto por uma luz dourada intensa, quando o título de primeiro abate surgiu à sua frente. Um anúncio global ecoou pela masmorra, declarando que um espadachim de nível 2 havia realizado a primeira morte da Floresta da Onda de Títulos, recebendo o título First Blood. Pelo calabouço inteiro, os estudantes em dificuldade ficaram chocados com a notificação. Como recompensa, cada jogador recebeu uma pequena poção de cura. Uma garota ferida segurou a poção que surgiu em sua mão, aliviada. Os estudantes começaram a especular sobre o espadachim misterioso, alguns apostando que era o aluno de 10 estrelas, Suming. Outros acreditavam que podia ser outro espadachim, mas todos concordavam que o feito lhes dava esperança de que a masmorra fosse possível de concluir. Já em sua clareira, Suming entrou em pânico. Ele havia se esquecido completamente do sistema de títulos públicos. Percebendo que isso poderia expor sua força real, decidiu ser mais cauteloso e usar sua habilidade de ocultação total para esconder seus feitos futuros. Também ficou surpreso por, após meia hora, ser a primeira pessoa a derrotar um único monstro.
Correndo mais fundo na floresta, parou de repente. Um bando de lobos terríveis de nível 3 surgiu dos arbustos, olhos verdes brilhando ameaçadores. Sumin sorriu, reconhecendo-os como monstros excelentes para ganhar experiência. Decidiu que era a oportunidade perfeita para testar sua nova técnica de espada. Ele já havia usado seu talento único, Ascensão Universal, para evoluir o pergaminho de habilidade de bronze obtido do macaco. O sistema havia desencadeado a sublimação da habilidade, transformando-a em algo mais poderoso. Ele agora possuía uma habilidade de prata de baixo grau, corte do saque da espada, uma técnica que permitia embainhar a lâmina, concentrar o poder e liberar um golpe devastador em um único movimento. Quando os lobos uivaram, Su-Ming liberou seu novo poder. Uma enorme onda em forma de crescente, azul e luminosa, desceu sobre a matilha que avançava. A energia rasgou os monstros com força brutal. Em uma cena sangrenta e avassaladora, o corte de saque de Su-Ming decapitou e atravessou toda a matilha, garantindo-lhe uma cascata de experiência a cada morte. Às 9h30 da manhã, ele estava sozinho na clareira agora silenciosa, o chão coberto pelos restos de suas presas. Com um sorriso satisfeito, viu a notificação confirmando que havia alcançado o nível 9 e conquistado o título Lenda do Lobo Faminto. Reconheceu que sua estratégia de usar o corte de longo alcance do estilo Ido era a forma mais eficiente de eliminar esses monstros de baixo nível. Ele demonstrou a técnica novamente, embainhou a espada, concentrou sua intenção, acumulou energia, mirou no próximo alvo e, com um olhar firme, desferiu mais um golpe poderoso. Uma segunda onda colossal de energia caiu, pronta para destruir outro grupo de lobos. Porém, desta vez, o ataque encontrou resistência inesperada. Para seu choque, o golpe foi desviado em meio a uma explosão de fumaça e fogo. Uma figura muito maior surgiu do caos. Era um lobo monstruoso bípede gigantesco, olhos vermelhos brilhando, identificado pelo sistema como o líder, Lobo Rei, nível 10, encarando-o com puro ódio. Enquanto Su-Ming evoluía em velocidade impressionante, os outros estudantes estavam apenas começando a se organizar. Às 8h30 da manhã, uma hora após a abertura do calabouço, equipes começaram a se formar e entrar pelo portal, determinadas a contra-atacar. Gritos de "recupear o terreno" ecoavam enquanto os grupos recém-formados, reforçados pela força principal dos alunos, começavam a empurrar as hordas de monstros. Uma dessas equipes se viu em uma batalha desesperadora. Um estudante de cabelos azuis avançou em um salto, cortando ao meio um enorme monstro mutante parecido com um rato, para salvar seu companheiro caído. Ele e seu colega olharam chocados e aliviados, enquanto uma chuva de pontos de experiência caía sobre eles pela morte da criatura. Uma notificação do sistema confirmou que haviam derrotado um rato de campo mutado. A equipe comemorou a vitória, cheia de esperança renovada. Sentiam que, com a chegada da força principal e com a ajuda das poções de cura, definitivamente poderiam vencer. Um dos estudantes chegou a chorar de alegria ao finalmente subir de nível, mas a comemoração foi interrompida por um anúncio surpreendente, transmitido para toda a masmorra. O sistema declarou que outro título de primeiro abate havia sido conquistado, desta vez por matar um monstro líder. Os detalhes do anúncio deixaram todos os estudantes atônitos. O jogador responsável pelo feito era um pescador de nível 9. A recompensa era o título Líder dos Líderes. Sussurros de incredulidade se espalharam rapidamente. Como alguém com uma profissão de vida não combativa, como o pescador, poderia ser tão forte, e ainda mais já estar no nível 9? A cena retrocede 10 minutos para revelar a identidade do misterioso pescador. Era Su-Ming, que havia usado sua habilidade de ocultação total para disfarçar sua classe antes de enfrentar o Lobo Rei. A batalha havia sido intensa. O poderoso corte de Su-Ming desceu sobre o Lobo Rei, mas a criatura era incrivelmente ágil e conseguiu evitar o golpe direto. Ainda assim, o ataque o atingiu parcialmente, abrindo um rasgo sangrento e reduzindo bastante sua barra de vida. Sem hesitar, Su-Ming saltou no ar com velocidade impressionante. Ele provocou a criatura, declarando que seu oponente não era um aluno comum, mas sim um reencarnado, enquanto trazia sua espada em um golpe final e decisivo. Uma notificação do sistema confirmou sua vitória. Ele havia derrotado o Lobo Rei de costas prateadas, recebendo 500 pontos de experiência, o suficiente para subir ao nível 10. Ele também aumentou a proficiência de suas habilidades e obteve saques valiosos, um osso de garra cortante de ferro e o coração do Lobo Rei. Essa vitória desencadeou o anúncio global do título Líder dos Líderes. Enquanto isso,
Em outra parte da floresta, Yang Jing e seus 2 amigos também travavam uma luta brutal contra uma matilha de lobos. Exaustos e ensanguentados, finalmente derrotaram o último monstro. Um dos companheiros de Yang Jing suspirou aliviado. Agradeceu pelo pergaminho de aumento de ataque, o prêmio global concedido pelo título Líder dos Líderes, que chegou a tempo de salvá-los. Em seguida, comentou sobre o misterioso pescador de nível 9 que havia conquistado o título. Ao ouvir isso, Yang Jing explodiu de frustração. Ele não conseguia entender como alguém com uma classe de profissão pacífica poderia subir de nível tão rápido, sentindo aquilo como uma provocação pessoal contra jogadores de combate como ele. Furioso, reclamou de seu facão barato, culpando Su-Ming por tê-lo enganado e lhe tirado o dinheiro. Lamentou que, se não tivesse sido trapaceado, poderia ter comprado uma arma de grau prata de verdade. Um de seus amigos tentou consolá-lo, dizendo que Su-Ming só tinha muita sorte. A frustração de Yang Jing transbordou, e ele começou a gritar com seus próprios companheiros, chamando-os de inúteis e dizendo que era ele quem precisava tancar todo o dano. Reclamou que, depois de matar tantos lobos, a experiência compartilhada só o levou ao nível 2, fazendo-o se sentir um completo idiota. Sua raiva voltou-se novamente para Su-Ming, e ele fervilhou de ódio, jurando que, se encontrasse Su-Ming no calabouço, o destruiria. Seus amigos tentaram acalmá-lo, mas Yang Jing apenas resmungou com desprezo. Enquanto isso, Su-Ming, agora no nível 10, agachado entre os arbustos, examinava um novo painel do sistema. Era uma notificação o parabenizando por alcançar o nível 10 e ativar sua missão de mudança de profissão primária. O conteúdo da missão seria selecionado aleatoriamente com base em sua situação atual. Su-Ming sabia que essa era sua grande oportunidade. Ele se lembrava de sua vida passada, quando só atingiu o nível 10 após deixar o calabouço de novatos. Por isso, a missão de mudança de classe, gerada aleatoriamente, foi vinculada a um calabouço de nível muito mais alto, impossível para ele na época. Foi forçado a grindar até o nível 15 antes de poder tentar, reduzindo bastante o valor das recompensas. Com um olhar determinado, pensou em como esta vida era completamente diferente. Ao atingir o nível 10, ainda dentro do calabouço inicial, sua missão seria adaptada ao local atual. Como previsto, uma notificação revelou sua nova tarefa: matar o guardião da caverna da Rocha Vermelha, um monstro de elite na floresta da Maré Furiosa. Ele sorriu. Isso tornava tudo muito mais fácil. Com um sorriso confiante, Su-Ming declarou que sua primeira missão de mudança de classe já estava praticamente completa. Decidiu colocar todos os novos pontos de atributo em agilidade. Assim que o fez, outro painel do sistema apareceu com uma recompensa surpreendente. Parabenizava-o por ultrapassar a marca de 100 pontos em agilidade e concedia uma nova habilidade passiva de grau platina inferior da sua classe Deus da Espada, Mestre Marshal da Espada. Essa habilidade poderosa permitia que ele equipasse qualquer tipo de espada, ignorando completamente todos os pré-requisitos de nível e atributos. A cena muda para uma sala de reuniões na primeira academia de Xuanjin. Um assistente mostrava ao diretor Wong um painel holográfico com um ranking dos melhores alunos das cidades ao redor. O diretor ficou chocado ao descobrir que Su-Ming, o estudante de 10 estrelas em quem depositara grandes esperanças, não estava na lista. O assistente sugeriu que a classe de controlador de espada de Su-Ming provavelmente era fraca nos estágios iniciais, mas admitiu que era estranho ele não estar nem entre os 500 melhores. A conversa foi interrompida quando a porta se abriu com força e uma mulher entrou furiosa. Ela se apresentou como Henry Handlin, a vice-prefeita da cidade Xuanjin. Ela estava indignada, dizendo que o diretor havia prometido um aluno prodigioso de 10 estrelas, mas os dados mostravam que ele nem aparecia no ranking. O diretor Wong tentou explicar, mas a vice-prefeita o acusou de mentir sobre a força de Su-Ming, apenas para receber mais fichas de qualificação para o prestigioso Conselho da Torre Celestial. Ela destacou que, pelos dados atuais, apenas Jianzi e Jiang Tang da academia mostravam potencial real. Por causa do desempenho fraco, ela reduziria as fichas de qualificação da academia de 3 para apenas 2. Avisou também que, se a academia ficasse em último lugar novamente naquele ano, não receberiam ficha alguma no ano seguinte. Em seguida, saiu bruscamente. Atordoado, o diretor Wang segurou as 2 fichas com o coração pesado. Ele sabia que o Conselho da Torre Celestial era uma oportunidade vital para seus alunos, e contava com Su-Ming para garantir um lugar extra, não para perdê-lo. Só podia torcer para que Su-Ming desse o seu melhor e não o decepcionasse. Enquanto isso, de volta à Floresta da Maré Furiosa,
Suming chegava à entrada da caverna da Rocha Vermelha. Ele conferiu seu mapa, confirmando que aquele era o local correto para a missão de mudança de classe, e ficou aliviado por não ter encontrado mais monstros no caminho. Ao encarar a escuridão da caverna, reconheceu que, por nunca ter estado ali em sua vida anterior, não fazia ideia dos perigos que o aguardavam. Com expressão séria, Suming entrou cautelosamente na caverna. Foi imediatamente emboscado quando uma criatura caiu na sua frente. Era um pequeno monstro de pele azulada e olhos vermelhos brilhantes, identificado como um Goblin escavador de ouro de nível 6. O Goblin o encarou com malícia. Antes que a criatura pudesse emitir qualquer som, Suming agiu. Ele brandiu sua espada com velocidade impressionante, determinado a matar o Goblin antes que alertasse toda a caverna. Porém, o efeito foi o contrário. Uma notificação do sistema informou que ele havia ativado a consciência da caverna dos Goblins e desencadeado o modo especial Goblin. Suming ficou surpreso. Tenso, percebeu com o olhar sombrio que sua missão de mudança de classe não seria tão simples quanto imaginava. Das trevas, uma horda gigantesca de Goblins emergiu, seus olhos vermelhos brilhando de forma ameaçadora enquanto avançavam contra ele. O sistema confirmou seus temores, anunciando que todos os Goblins da caverna lançariam ataques contínuos contra ele. Outro painel explicava que o modo Goblin era um comportamento especial, como preguiça, desleixo ou ganância. Forçado a uma batalha desesperada, Suming começou a abrir caminho pela multidão. Sabia que, embora cada Goblin individualmente não fosse forte, a quantidade absurda deles representava um perigo real. Recuando para o interior da caverna, começou a temer que a durabilidade de sua arma não suportasse uma luta tão prolongada. Enquanto enfrentava o enxame, percebeu de repente uma ameaça muito maior surgindo nas sombras. Um enorme Goblin de elite ergueu uma arma brilhante e colossal. O monstro gigante saltou e golpeou com força, forçando Suming a desviar. Mas o ataque fazia parte de uma armadilha coordenada. Quando Suming estava no ar, arqueiros Goblins miraram escondidos nas sombras. Uma chuva de flechas caiu sobre ele, várias atingindo seu corpo e causando ferimentos. Ao aterrissar, ele reconheceu que os Goblins eram surpreendentemente inteligentes, atacando-o no momento mais vulnerável. O assalto continuava sem trégua. Assim que tocou o chão, 2 Goblins com adagas saltaram sobre ele de cima. Ele conseguiu bloquear os golpes, mas a pressão constante estava cobrando seu preço. Percebeu que sua mana estava sendo drenada rápido demais, e que não poderia continuar usando sua poderosa habilidade Lâmina Divina Sombria por muito mais tempo. Agora cercado pelos Goblins e pelo feroz líder de elite, Suming entendeu claramente a gravidade da situação. Para um jogador sem habilidades fortes no início do jogo, enfrentá-los de frente seria extremamente difícil. Um sorriso confiante surgiu em seu rosto quando decidiu que, se não podia vencê-los de maneira direta, teria de agir com mais flexibilidade. Colocando seu novo plano em prática, ele saltou para longe, usando as paredes da caverna para impulsionar-se e escapar do alcance da multidão, declarando que se esquivaria primeiro, por respeito. Os Goblins ficaram confusos diante de sua retirada repentina. Agora escondido atrás de uma grande formação rochosa, Suming observou os monstros procurando por ele, com um sorriso astuto, pronto para armar sua armadilha. De seu esconderijo, Suming armou sua emboscada, reaparecendo em um penhasco alto acima dos Goblins. Ele declarou que tinha um presente para eles enquanto liberava um enorme golpe de energia de sua espada. A poderosa onda cortou a horda, estraçalhando os Goblins menores. Com um sorriso confiante, Suming sabia que seu plano havia funcionado. Ao garantir uma posição elevada, ele podia usar a vantagem do alcance de seus golpes para eliminar os inimigos. Continuou o ataque, lançando outro corte que varreu os Goblins restantes. Ele pousou com graça em meio ao massacre. O campo de batalha agora estava silencioso. O Goblin líder de elite, único sobrevivente, observava em choque enquanto seu grupo era exterminado num instante. Suming se aproximou calmamente do monstro ferido, cuja barra de vida estava extremamente baixa, e informou que ele era o único restante. Sem que soubesse, sua batalha não passou despercebida. Do lado de fora da entrada da caverna, um dos amigos de Yang Jin estava escondido na grama alta. Ele relatou ao líder que tinha ouvido uma luta lá dentro. Yang Jin zombou, achando ridículo, perguntando quem seria idiota o bastante para desafiar uma área nível 7 tão cedo, mas seu amigo insistiu no que ouvirá. De repente, a expressão de Yang Jin mudou quando ele também ouviu passos se aproximando da boca da caverna. Ele e seu amigo observaram uma figura surgindo da escuridão, imaginando quem poderia estar farmando monstros em um lugar tão perigoso.
Quando a figura saiu, o rosto de Yang Jin congelou. Era Sumin, machucado, mas vitorioso. Sumin, percebendo o grupo nos arbustos, pensou consigo mesmo que era verdade que inimigos sempre se cruzam. Sem saber do histórico entre eles, Sumin apenas refletia sobre sua primeira missão de avanço de classe, que por pouco não deu errado. Agora estava no nível 11. Seus pensamentos foram interrompidos quando sentiu um movimento atrás de si. Consumido pelo rancor, Yang Jin lançou um ataque surpresa. Com graça natural, Sumin desviou do golpe desajeitado sem nem se virar. Yang Jin ficou chocado ao ver sua emboscada falhar tão facilmente. Furioso, ordenou que os dois amigos cercassem Sumin e impedissem sua fuga. Com seus aliados ao lado, Yang Jin confrontou Sumin, dizendo que ele havia lhe causado um grande prejuízo naquele dia e que seu azar o tinha levado a encontrá-lo na masmorra. Sumin olhou para os três com uma expressão entediada e indiferente. Yang Jin zombou, perguntando se ele estava com medo agora. Sumin apenas inclinou a cabeça e perguntou, genuinamente, quem ele era. Yang Jin ficou sem palavras, humilhado por Sumin nem lembrar dele. Ele explodiu em fúria, indignado que Sumin tivesse esquecido os 5.000 Advent Coins que ganhou dele. Gritando de raiva, mandou seus amigos atacarem, e os três avançaram. Sumin permaneceu calmo, dizendo que não havia necessidade de violência só porque não se lembrava deles. Então, um sorriso confiante surgiu enquanto ele ergueu a espada. Decidiu que era a oportunidade perfeita para testar sua nova habilidade. Com um leve sorriso, Sumin evocou sua espada, que começou a brilhar com uma energia vermelha giratória. Em seguida, ativou sua nova técnica, controle da espada. A lâmina avançou pelo ar sozinha, movendo-se com velocidade incrível. Antes que Yang Jin e seus amigos reagissem, a espada telecinética os cortou em uma rajada de luz vermelha. Os três valentões foram arremessados, gritando de dor enquanto caíam no chão, derrotados instantaneamente. Sumin sorriu, satisfeito com a demonstração de seu novo poder. Yang Jin, caído e ferido, olhava em total descrença. Ele reconheceu a técnica, controle da espada, e gaguejou em choque, perguntando como isso era possível. A lâmina girava de forma ameaçadora enquanto ele gritava que esse era um golpe avançado, que um espadachim não deveria aprender tão cedo. Na mente de Sumin, surgiu a lembrança da verdadeira origem da habilidade. Ele havia obtido o pergaminho da técnica após derrotar o Goblin de Elite. Em seguida, usou seu talento único, Ascensão Universal, para melhorar o pergaminho de baixo nível e transformá-lo numa habilidade utilizável. Gostou do resultado, não apenas pela força da técnica, mas porque combinava perfeitamente com a imagem pública de um espadachim, ajudando a esconder sua verdadeira classe mítica. Porém, seus pensamentos logo se voltaram para um prêmio ainda mais valioso. Após sua primeira missão de avanço de classe, ele recebeu um mapa oculto como recompensa final. Diante dos inimigos derrotados, abriu o blueprint misterioso numa tela holográfica dourada. Ao ver o conteúdo, sua expressão confiante sumiu, substituída por puro choque. O conteúdo do mapa o deixou sem palavras. As coordenadas do tesouro oculto ficavam na Caverna Rocha Vermelha, parte 2. Na hora ficou irritado, se perguntando por que tinha de voltar para aquela caverna de novo. Sua confusão aumentou ao ver o estranho subtítulo do mapa, Goblins, Comércio e Vida, algo que não fazia sentido para ele. Enquanto isso, às 11h30, em outra parte da floresta, uma cena diferente acontecia. Um grupo de 3 garotas comemorava a vitória após uma batalha intensa contra um grande monstro. Uma delas, agora nível 7, suspirou aliviada. Ela reconheceu que só conseguiram vencer graças à sua companheira de 7 estrelas, uma garota de cabelos verde claro chamada Fenphase, que havia carregado o grupo no combate. Com a batalha encerrada, uma das garotas saiu animada para dividir o saque. Fenphase virou-se para sua outra companheira e perguntou se ela estava bem, e a menina respondeu que sim. Um instante depois, porém, a expressão de Fenphase mudou para puro choque. Ela olhou ao redor, confusa, e perguntou onde a outra garota, aquela que tinha ido pegar o loot, havia desaparecido de repente. O pânico começou a tomar conta enquanto Fenphase analisava a clareira. O corpo do monstro estava se dissolvendo, mas sua amiga não estava em lugar nenhum. Ela não conseguia entender o que tinha acontecido. Sua companheira estava ali um segundo antes, e já tinham limpado toda a área de monstros. Não havia nada no chão, nenhum sinal de luta. Então, os olhos de Fenphase se arregalaram em absoluto horror quando uma terrível percepção surgiu. Um grito agudo de terror ecoou pela floresta.
O projeto dourado que Su-Ming adquiriu revelou uma entrada perturbadora do bestiário, intitulada A Vida dos Goblins. Ela detalhava como os goblins vivem em tribos em locais escuros, liderados por chefes e xamãs. O sistema então explicava que para manter sua alta taxa de reprodução, os goblins capturavam criaturas fêmeas por qualquer meio necessário, ilustrado com imagens horríveis deles sequestrando estudantes do sexo feminino. Su-Ming recuou com nojo, chocado com a natureza perversa dos goblins nessa linha do tempo. Afastando esses pensamentos, ele seguiu as coordenadas do projeto. Logo, uma notificação confirmou que ele havia chegado ao local. No entanto, encontrou-se em uma floresta densa e silenciosa. Olhou ao redor, confuso. O projeto indicava a Caverna da Rocha Vermelha, parte 2, mas não havia nenhuma caverna à vista, o que o fez se perguntar se as coordenadas estavam erradas. Ele permaneceu em silêncio, tentando resolver o enigma. Então, uma névoa espessa se espalhou, obscurecendo sua visão. Sentindo que algo estava errado, Su-Ming ativou sua habilidade Olho Perspicaz. Sua visão se aguçou, atravessando a ilusão. Ele avistou um enorme monstro semelhante a um rato que antes estava escondido. A criatura se assustou ao perceber que havia sido descoberta. Vendo isso, Su-Ming entendeu o truque, e um sorriso confiante surgiu em seu rosto. Ele percebeu que o nome, Caverna da Rocha Vermelha, parte 2, era uma distração para fazer os desafiantes procurarem uma caverna física. A verdadeira entrada não era uma caverna, mas sim, uma ilusão habilmente disfarçada e guardada pelo monstro. Tendo desvendado a ilusão, Su-Ming percebeu que a entrada real era uma caverna subterrânea e saltou para a abertura oculta. Enquanto descia, viu fogo abaixo e entendeu que os goblins haviam usado a fumaça de forma inteligente para esconder a entrada. Ele pousou em segurança dentro da grande caverna, com a expressão ficando séria. Avistou um goblin batedor solitário e decidiu não atacar. Lembrou-se de que matar sequer um goblin ativaria o modo goblin e alertaria todo o ninho. Recordou a si mesmo que estava ali apenas pelo tesouro e precisava ser cauteloso. No entanto, ao avançar mais fundo, encontrou o corpo sem vida de Fen-Face. Su-Ming percebeu que ela devia ter sido emboscada após cair na armadilha da fumaça. Ele fez uma careta de nojo, pensando que as criaturas eram tão vis quanto o bestiário sugeria. Então, ouviu gritos desesperados vindos mais adiante. Viu outra estudante, de cabelo roxo curto, encurralada por vários goblins. Ela ainda estava viva, e um pensamento pragmático cruzou a mente de Su-Ming. Ele considerou usá-la como distração para facilitar sua caça ao tesouro. Decidiu que teria de deixá-la morrer, dizendo a si mesmo que a culpa era dela por não ser forte o suficiente. No momento em que se decidiu a abandoná-la, a garota fez um último apelo desesperado, implorando para que alguém a salvasse e oferecendo uma grande recompensa. Em seguida, gritou que sua irmã mais velha era a vice-diretora do grupo Jangan. Ao ouvir isso, os olhos de Su-Ming se arregalaram em choque ao perceber quem ela era. Nesse instante, os goblins avançaram, prontos para atacar a garota aterrorizada. No exato momento do ataque, Su-Ming interveio. Ele lançou sua espada, que voou pelo ar em cortes vermelhos antes de se cravar no chão, arremessando os monstros para trás. Em seguida, saltou por cima das criaturas atordoadas até o lado de Jong-Eun-King. Com um sorriso confiante, Su-Ming ativou sua habilidade de controle de espada. Ele chamou a espada de volta, que passou a brilhar com uma intensa energia vermelha. Ao preparar seu golpe de saque, liberou o ataque, uma explosão massiva e não letal de luz que engoliu toda a área. Seu plano se baseava no que havia lido antes. Goblins têm uma fraqueza devastadora à luz forte. Sabendo disso, Su-Ming agarrou a chocada Jang-Eun-King e a puxou para se levantar, mandando que ela corresse. Ele sabia que, enquanto não matasse nenhum Goblin, o clarão os assustaria sem ativar o modo Goblin e alertar o ninho. Eles correram até alcançarem uma distância segura. Su-Ming olhou para trás e confirmou que sua teoria estava correta. Os goblins, desorientados, não os perseguiram. Jang-Eun-King, exausta, mas a salvo, corou ao agradecer por ele tê-la salvado e se apresentou. Su-Ming então se lembrou da foto que sua irmã lhe mostrara, confirmando que aquela era a irmã mais nova de Janglan. No entanto, Su-Ming não demonstrou interesse. Ele rejeitou friamente os agradecimentos, dizendo que estava apenas de passagem, e começou a ir embora. Jung-Eun-King o chamou rapidamente, tentando oferecer uma recompensa e mencionando novamente sua poderosa irmã. Su-Ming cortou a oferta de Jong-Eun-King de forma fria, dizendo que ela deveria se preocupar em sair da dungeon viva antes de falar em recompensas. Enquanto ela implorava para que ele não a deixasse, ele afirmou de forma direta que já a havia salvado uma vez e que a falta de força dela só o atrasaria. Apesar de suas palavras duras, ao consultar novamente o mapa do tesouro, ele se surpreendeu ao ver que ela o havia seguido. Ele a ignorou e apontou para um ponto brilhante no mapa, declarando que o tesouro estava enterrado exatamente ali. Enquanto Jang-Eun-King montava guarda, perguntando nervosamente se os goblins ainda os seguiam, Su-Ming começou a cavar. Depois de algum esforço, ele anunciou que havia encontrado. Ele desenterrou um grande baú de qualidade prateada. Sabia que aquele era o baú de maior
nível na dungeon iniciante, mas planejava usar seu talento de ascensão universal para melhorar sua qualidade. Ao ativar a habilidade, o baú começou a emitir uma luz dourada intensa, deixando Jang Yun King atônita. Su-Ming ergueu o prêmio transformado, explicando que agora era um baú de saque de qualidade ouro de baixo nível. Ele sabia que esses baús eram como uma loteria, com grandes chances de conceder itens, habilidades ou equipamentos poderosos. Com um sorriso confiante, abriu o baú, imaginando que tesouros o aguardavam. Jang Yun King observou, maravilhada, enquanto uma luz intensa explodia de dentro. 2 itens se materializaram, uma ombreira dourada ricamente ornamentada e um pergaminho dourado. Su-Ming examinou as recompensas do baú dourado. Sua empolgação inicial rapidamente deu lugar à decepção. Embora o conjunto de armadura fosse um bom achado, ele reclamou que o pergaminho de habilidade Curador de Alma, de grau platina, era inútil, pois não combinava em nada com sua profissão. Ao perceber a frustração dele, Jang Yun King sugeriu nervosamente que talvez o pergaminho tivesse aparecido porque ela estava por perto. Su-Ming olhou para ela confuso, e então ela corou e revelou que sua profissão despertada era curadora de alma de 7 estrelas. Essa revelação deixou Su-Ming completamente sem palavras. Logo em seguida, uma notificação do sistema anunciou que Jang Yuning havia se juntado ao seu time e que ele agora era o líder da equipe. Enquanto isso, em outra parte da dungeon, uma cena muito mais sombria se desenrolava. Um estudante foi brutalmente assassinado por outro jogador. Um painel do sistema revelou o objetivo do assassino, uma missão principal de mudança de classe que exigia matar 50 outros jogadores, com a contagem atual em 33. Após derrubar sua vítima, o assassino, um estudante da academia, Wu Jun, sorriu de forma sádica e chamou seu próximo alvo. Esse alvo era Ji Yao. O assassino declarou que os fracos tinham apenas um destino, a morte, e anunciou que agora era a vez dela. Furiosa e coberta de sangue, Ji Yao se recusou a ser uma vítima. Ela invocou um guerreiro esquelético para se defender e contra-atacar. O caos na dungeon era generalizado. Às 12h30, uma enorme explosão irrompeu do chão, forçando a aterrorizada Ji a fugir para salvar a própria vida. Depois de conseguir escapar, ela foi vista escalando desesperadamente uma encosta íngreme, encontrou uma pequena saliência e se escondeu, espiando com cautela, tentando sobreviver à prova brutal. Enquanto Ji Yao se escondia na saliência do penhasco, o estudante assassino da academia Wu Jun rondava a área logo abaixo. Sua tentativa de se manter oculta falhou quando seu pé escorregou, deslocando algumas pedras soltas. A cabeça do assassino se ergueu de repente, seus olhos afiados localizando instantaneamente o esconderijo dela. Com velocidade impressionante, ele saltou pela face do penhasco, aterrissando diretamente diante da chocada Ji Yao. Ele atacou imediatamente, brandindo sua lâmina enorme enquanto a provocava. Ji mal conseguiu desviar do golpe poderoso, mas o ataque ainda a atingiu de raspão, deixando-a ferida. O assassino pousou com elegância na estreita saliência, expressando surpresa por uma franguinha, como ela ter conseguido resistir à sua caçada por tanto tempo. Continuou zombando, dizendo que ela havia desperdiçado seu tempo, mas admitindo que ela tinha alguma habilidade, concedendo que talvez a academia Xuanjing não fosse feita apenas de lixo. Ferida e enfurecida, Ji exigiu saber por que ele, um estudante da vizinha academia Wujing, havia vindo até a dungeon deles apenas para massacrar pessoas inocentes. Com um sorriso sádico, o estudante explicou que não havia nenhum motivo especial. Ele mostrou sua interface do sistema, revelando que sua missão de mudança de classe no nível 10 exigia que ele matasse 50 outros jogadores. Ji Yao encarou aquilo com incredulidade e horror. O assassino elaborou, dizendo que não poderia sair em tal matança na dungeon de sua própria cidade. Então havia pegado seu jato particular até a região deles. Ele disse cruelmente que, se ela quisesse culpar alguém, deveria culpar a própria academia, por ser a mais fraca entre as várias cidades. Comparando a escola dela a um fruto macio e maduro pronto para ser espremido, ele avançou contra ela mais uma vez. Desesperada, Ji invocou um guerreiro esquelético para interceptar o ataque. No entanto, seus esforços foram inúteis. O assassino zombou de seus brinquedos de esqueleto enquanto cortava a invocação ao meio com um único golpe poderoso, continuando seu ataque implacável contra a agora indefesa Ji Yao. O estudante da academia Wuin declarou que não deixaria Ji escapar novamente e liberou um poderoso ataque giratório vermelho chamado Estocada Voadora da Lâmina de Sangue. No instante em que a espada mortal estava prestes a atingi-la, uma flecha verde surgiu do nada, interceptando o golpe. O assassino rugiu de frustração, exigindo saber quem havia interferido. Das árvores, um grupo de estudantes emergiu. O líder, Yons, chamou Ji, dizendo que eles dariam cobertura. Ji reconheceu seus colegas de classe que haviam vindo ajudá-la. Yons se posicionou com o arco brilhando em suas mãos. Enquanto isso, às 12 Hell, em outra parte da floresta, Su-Ming completou seu objetivo ao entregar ao sistema os fragmentos de tesouro que havia coletado. Uma notificação confirmou imediatamente que sua missão principal de mudança de classe estava concluída e que ele havia sido promovido à primeira mudança de classe. Deus da Espada.
A promoção trouxe um enorme aumento de poder, +210 em todos os atributos, um efeito aprimorado para seu talento mítico de origem corpo da espada divina, e um aumento de 2 vezes no poder, velocidade e proficiência de sua esgrima. Agora significativamente mais forte, Su Ming sentiu uma nova onda de confiança em seu plano de desafiar o chefe oculto da dungeon. Ele se virou para Jang Yun-king e entregou a ela o pergaminho de habilidade de curadora de alma. Uma notificação confirmou que ela o havia usado com sucesso, e uma luz intensa a envolveu enquanto aprendia a nova habilidade. Os detalhes da skill apareceram em um painel do sistema. Bênção da alma, uma habilidade de grau platina de alto nível. Quando ativada, consumia poder da alma para aumentar os pontos de experiência ganhos por todos os membros do time, em impressionantes 200%. Tanto Su Ming quanto Jang Yun-king ficaram em estado de choque absoluto. Su Ming não conseguia acreditar na sorte incrível dela, percebendo que ela havia obtido aleatoriamente uma habilidade divina de progressão. Diante dessa oportunidade absurda, um sorriso travesso se espalhou pelo rosto de Su Ming. Ele apontou para Jang Yun-king e anunciou que havia mudado de ideia. Ele agora concordaria com o pedido anterior dela para ajudá-la a completar a dungeon iniciante. Ela ficou radiante com a decisão. Enquanto Jang Yun-king comemorava, pensou que um jogador corajoso o bastante para enfrentar sozinho a caverna dos goblins era um protetor muito mais seguro do que os mercenários contratados por sua irmã. Su Ming suspirou consigo mesmo, pensando que, embora não gostasse de jovens ricas que usavam dinheiro para pegar atalhos, ele não podia deixar passar a vantagem que aquela habilidade incrível lhe oferecia. Assim que Su Ming ainda processava a situação com o rei Jang Yun, foi surpreendido por uma notificação do sistema. Era uma mensagem de Gi. Enquanto isso, à beira do penhasco, o estudante da academia Wuan, completamente indiferente aos reforços inimigos, avançou contra um dos companheiros de Yans. Com um golpe brutal, ele o abateu, observando friamente o corpo cair. Em resposta, Yanzi disparou uma poderosa flecha verde, mas o estudante da academia Wujun a desviou, deixando Yonzi em completo choque. Aproveitando o momento de surpresa, o assassino avançou novamente. Outro companheiro de Yonzi correu para enfrentá-lo, apenas para ser atingido pela lâmina de sangue arremessada do inimigo. O ataque perfurou sua cabeça, matando-o instantaneamente. Com a queda do segundo aliado, apenas Yans e Gil permaneceram de pé entre os corpos. Yans encarou a cena com horror, percebendo que o inimigo era forte demais. Ele não conseguia acreditar que a Academia Wu Jing pudesse produzir um desperto tão poderoso, e toda a sua pesquisa sobre estudantes superiores no uso de lâminas não lhe trouxe resposta alguma. Enquanto o estudante da Academia Win permanecia sobre suas vítimas, uma terrível percepção atingiu Yans. Ele reconheceu o atacante como Li Chunguang, o gênio de 10 estrelas da cidade Wuyang, portador da profissão oculta maníaco da lâmina. Li Chunguang reclamou que havia desperdiçado tempo e que sua contagem de mortes ainda estava apenas em 35 de 50. A situação era desesperadora. Yans, um combatente de longo alcance, estava em enorme desvantagem e Jiao havia ficado sem mana. Desesperado, Yanzai perguntou a Jiao se eles poderiam esperar por reforços. Jiu olhou para o ícone, indicando que havia enviado uma mensagem para Su Ming, mas, com uma expressão sombria, disse a Yanzai que nenhum reforço viria. Ao ouvir isso, Lien Guang zombou deles com um sorriso cruel, ridicularizando sua impotência. Em seguida, declarou que mataria primeiro o arqueiro irritante e avançou contra Yans. Num ato desesperado de sacrifício, Jiu interceptou o ataque, gritando para Yans correr. Sua bravura, porém, foi esmagada por uma força avassaladora. Li Qingwong a desarmou com facilidade. Ele se colocou diante dela com desprezo e, cruelmente, disse que alguém fraco como ela não tinha o direito de salvar ninguém, preparando-se para desferir o golpe final. No instante em que Li Chengguan desceu sua lâmina, uma intensa luz azul explodiu, desviando o ataque mortal no último segundo e salvando Jiao. Atônita, ela ergueu o olhar ao ouvir uma voz chamando seu nome. Para seu choque, era Su Ming. Ele estava no topo do penhasco, uma figura solitária contrastando com a silhueta do derrotado Yans e do assassino Liang Guang. Su Ming havia recebido a mensagem de Gi, e as palavras altruístas dela ecoaram profundamente em seu coração. A mensagem não era um pedido de ajuda, mas um aviso desesperado para que ele ficasse longe. Isso desencadeou uma enxurrada de lembranças de sua vida passada. Ji lutando por ele, morrendo por ele, nunca temendo perigo algum para salvá-lo. Ele pensou em como, mesmo nesta nova vida, ao enfrentar um inimigo tão mortal, o primeiro instinto dela não foi se salvar, mas priorizar a segurança dele. Comovido por essa lealdade inabalável, ele saltou até a beira do penhasco. Ji gritou perguntando por que ele havia vindo quando ela o havia avisado para ficar longe. Ela só conseguiu encará-lo, surpresa e preocupada, enquanto ele pousava graciosamente à sua frente. Su Ming a repreendeu suavemente, dizendo para ela não se preocupar sempre primeiro com os outros. Então, com um sorriso caloroso e determinado, fez um juramento solene. Nesta vida, seria ele quem a protegeria. Li Chengguan percebeu que a intensa luz azul era, na verdade, uma espada voando pelo ar.
Ele ficou chocado ao reconhecer a técnica avançada de controle de espada. A lâmina voou diretamente para a mão de Su Ming, que a segurou no ar, posicionando-se de forma desafiadora à beira do penhasco. Com a espada em mãos, Su Ming a brandiu com força incrível. Li Chunguang o reconheceu como o famoso controlador de espadas de 10 estrelas da outra academia. Com o rosto tomado pela fúria, Su Ming encarou o ruivo, e após um golpe devastador que fez o inimigo recuar, perguntou com raiva se tinha sido ele quem ferira Jiao. Observando de uma distância segura, Yans ficou tomado por admiração e esperança renovada. Ele comemorou, percebendo que, com o poderoso Su Ming enfrentando o inimigo, poderia oferecer suporte à distância, dando-lhes uma chance real de vitória. Enquanto a batalha se intensificava, Yans foi subitamente envolto por uma aura verde de cura, ficando surpreso. Ele e Jill olharam ao redor, tentando descobrir quem os estava curando. A fonte era Jang Yun-king, que se apresentou como companheira de equipe de Su Ming e curandeira de alma. Ambos ficaram radiantes ao ter uma curandeira ao seu lado. No entanto, Jang Yun-king admitiu que ainda não dominava totalmente suas novas habilidades de cura e precisaria de tempo. Isso deixou Ji dividida e irritada ao se lembrar de Su Ming dizendo que não se juntaria a ninguém. Ainda assim, ali estava ele, claramente com uma companheira. Yanza pediu que Jang Yun-king fosse rápida, expressando sua preocupação com Su Ming. Para sua surpresa, Jang Yun-king respondeu calmamente para não se preocupar. Com total confiança, ela apenas afirmou que Su Ming era muito forte. De volta ao duelo épico, Su Ming estava envolvido em um confronto feroz com Li Chengguang. Li Chengguang estava na defensiva, chocado que um simples controlador de espadas pudesse possuir tamanho poder e habilidade. Ele mal conseguia acompanhar, completamente surpreendido pelos movimentos avançados e imprevisíveis de Su Ming. O duelo entre os dois começou de forma brutal, e o primeiro choque foi tão poderoso que forçou ambos a recuar. Impressionado, Li Chunguang admitiu que a força de Su Ming como desperto de 10 estrelas superava suas expectativas. Ele então o desafiou, querendo saber quem era mais forte. Ele próprio, o maníaco da lâmina de 10 estrelas da cidade Wuyang, ou Su Ming, um controlador de espadas da academia de baixo nível Xuanjing. Ao ouvir o nome, Su Ming percebeu que já tinha ouvido falar de Li Chunguang antes. Ele se lembrou de que o homem era uma figura importante em sua vida passada, embora nunca o tivesse conhecido pessoalmente. Surpreso por enfrentá-lo tão cedo, Su Ming não se intimidou. Com um sorriso confiante, avançou, ansioso para testar sua espada contra a lâmina de Li Chunguang. As armas colidiram com força incrível. Em resposta, Li Guang liberou sua habilidade lâmina de sangue voadora, disparando projéteis de energia vermelha contra Su Ming. Su Ming se surpreendeu com a tática, mas desviou os ataques habilmente com sua espada. No entanto, aquilo era uma armadilha. Li Guang gritou que Su Ming havia caído em seu truque. A energia vermelha das lâminas desviadas começou a girar ao redor de Su Ming, imobilizando-o. Li Chengguang explicou que aquela energia de lâmina era capaz de prender o inimigo no lugar. Com Su Ming preso, Li Chengguang avançou para o golpe final, gritando para que ele morresse. Mas Su Ming não estava indefeso. Ele usou sua habilidade de controle de espada para lançar a lâmina de sua mão, colidindo com o ataque de Li Chengguang em um choque massivo de energia que quebrou o efeito de imobilização. Livre novamente, Su Ming desviou com facilidade de outro golpe do surpreso Li Chengguang. Com um sorriso confiante, declarou que agora era a sua vez e chamou a espada de volta com telecinese. Vendo o oponente momentaneamente desarmado, Li Chengguang zombou, desafiando Su Ming a bloquear o próximo ataque sem arma, enquanto avançava. Mas a confiança excessiva foi um erro. Quando a espada de Su Ming retornou, ela cortou o peito de Li Chengguang, fazendo o sangue jorrar e deixando-o ferido e furioso por ter sido superado. Sem se deixar abalar, ele apertou sua arma e avançou mais uma vez. Mas Su Ming estava em outro nível. Ele ativou a habilidade Passo da Sombra Divina, seguida da técnica 5 Lâminas da Sombra Caótica. Com a velocidade drasticamente aumentada, Su Ming passou com facilidade pelos golpes frenéticos de Li Guang, desviando graciosamente de cada ataque. Li Guang ficou confuso, incapaz de entender como a velocidade do oponente havia aumentado tanto de repente. Antes que pudesse reagir, Su Ming surgiu atrás dele, oferecendo um pedido de desculpas calmo, enquanto sua lâmina, controlada telecineticamente, cortava o ar. Com um sorriso confiante, Su Ming declarou que sua espada havia retornado. Após concluírem a cura, Yanza, Jiu e Jang Yun-king correram para oferecer apoio. Yanza gritou para Su Ming aguentar, dizendo que eles estavam chegando. No entanto, ao se aproximarem, foram detidos por uma cena chocante. A batalha parecia ter terminado, com Li Chunguang ajoelhado em derrota diante de um vitorioso Su Ming. O grupo ficou maravilhado, elogiando Su Ming por derrotar sozinho um oponente tão poderoso. Mas, enquanto comemoravam, o perigo ainda não havia passado. Atrás dele, Li Chunguang se levantou, seu corpo envolto por uma energia vermelho escura. Jang Yun-king percebeu a ameaça e gritou para Su Ming tomar cuidado. Su Ming se virou no exato momento em que Li Chunguang, acreditando ter encontrado uma abertura, avançou para um último ataque desesperado. Com um rugido furioso, ele desferiu um golpe final brutal.
Quando o ataque caiu, os amigos de Suming assistiram em horror. Yans e Jang Yunqin ficaram paralisados, enquanto Ji Yao gritava o nome de Suming, tomada pelo pânico. O golpe acertou, ferindo Suming, e uma tempestade de lâminas de energia vermelha explodiu ao seu redor. Li Chunguang havia liberado sua habilidade mais poderosa, a lâmina rápida da floresta rubra. A técnica criou um vórtice caótico de incontáveis cortes de energia vermelha, cercando completamente Suming. Ferido, mas rindo, Li Chunguang recebeu seu oponente triunfante em sua formação de lâminas. Ao ver Suming preso e machucado, Gi entrou em pânico e tentou correr para ajudá-lo, mas Yanzi rapidamente segurou seu braço, impedindo-a. Ele pediu que ela se acalmasse, alertando que entrar naquela formação mortal seria um sacrifício inútil. Ji lutou contra ele, gritando que precisava salvar Suming, mesmo que isso custasse sua própria vida. De repente, uma voz calma cortou o caos, pedindo que Ji ouvisse. Ela parou, chocada e confusa. A voz era de Suming, falando de dentro do vórtice furioso. Ele calmamente avisou seus amigos para não se aproximarem. Dentro da formação de lâminas, Li Chunguang agarrou furiosamente a figura ensanguentada de Suming, rugindo em incredulidade. Ele exigiu saber como Suming havia recebido tantos golpes diretos e ainda não estava morto. Para seu choque, uma voz calma perguntou se ele tinha mesmo certeza de ter acertado algum golpe. Li Chunguang ficou atônito ao perceber que a voz não vinha do corpo que ele segurava. A figura em seus braços se dissolveu em energia azul, e então ele compreendeu a verdade. Ele havia lutado o tempo todo contra um substituto. O verdadeiro Suming surgiu atrás dele, ileso e vestindo uma nova armadura escura. Com tranquilidade, afirmou que Li Chunguang finalmente havia notado o engano. Explicou que possuía uma habilidade que um mestre da espada comum não teria, revelando que ela vinha de seu conjunto completo de espada sombria de grau platina. Esse conjunto lhe concedia a explosão das trevas, que adicionava dano sombrio com penetração de defesa, e o clone sombrio, capaz de criar um isco perfeito. Li Chunguang ficou sombrio, sabendo que conjuntos de equipamentos não podiam ser encontrados em masmorras para iniciantes. Ele percebeu que só havia uma maneira de Suming ter conseguido um item desses. Suming confirmou sua suspeita, revelando que havia completado sua primeira missão de avanço de classe há muito tempo. A revelação de que Suming havia conseguido isso mais rápido do que ele fez, Li Chunguang ranger os dentes de frustração. Com a situação invertida, Suming brandiu sua espada, declarando que agora Li Chunguang estava à sua mercê. Quando o golpe final caiu, um pequeno item azul brilhante caiu da mão do estudante derrotado. Suming percebeu imediatamente o objeto cintilante ao vê-lo cair. Assim que Li Chunguang foi derrotado, o objeto brilhante que ele deixou para trás se ativou em um clarão intenso. Observando de longe, Yanzi o reconheceu em choque, exclamando que se tratava de um acessório salva-vidas. Ele explicou a um confuso Jang Yongqin que aquele item raro permitia a um jogador escapar emergencialmente de uma masmorra. Ele acrescentou que itens desse tipo eram extremamente valiosos, custando dezenas de milhares de moedas de aventureiro, e que não podiam ser encontrados dentro das masmorras. Enquanto falava, o corpo de Li Chunguang se dissolveu em um pilar de luz azul e desapareceu. Suming observou sua fuga com desprezo, comentando que a cidade vizinha certamente havia pago um preço altíssimo para fornecer a seu gênio de 10 estrelas uma ferramenta de fuga tão poderosa. Mais tarde, às 14h, de volta à sala de monitoramento da academia, uma das assistentes do diretor Wang encarava uma tela de dados com expressão preocupada. O diretor, comendo macarrão instantâneo, notou a inquietação dela e perguntou se ela estava vendo o ranking dos jogadores em tempo real. A assistente explicou que não era isso. Ela apontou para uma seção do mapa da masmorra e informou que os dados mostravam várias mortes de jogadores naquela área entre meia-noite e 2 da manhã. Esclareceu que a parte alarmante não eram as mortes em si, mas a causa. Os dados indicavam que eles haviam sido mortos por um jogador de fora da região da cidade. O diretor Wang ficou chocado e furioso. Com expressão sombria, concluiu que uma cidade vizinha estava novamente usando truques sujos e ordenou que sua equipe salvasse todos os registros de dados. Ele lamentou que, por a Academia Xuanjing estar classificada em último lugar, tivesse mais uma vez se tornado um alvo fácil. Mudando de assunto, ele pediu uma atualização sobre o progresso dos alunos. Um assistente relatou que as coisas estavam indo bem, com a maioria das áreas de teletransporte já asseguradas. Imagens limitadas mostravam que alguns alunos poderosos haviam formado grandes grupos e já estavam tentando enfrentar o chefe final da masmorra. Quem liderava o ataque era Jang Tang, o guerreiro do martelo mágico de 8 estrelas e filho da prestigiosa família Jang. O diretor expressou sua confiança no jovem, observando que, como o chefe final era de nível 12, o grupo de Jang Tang deveria estar se aproximando do nível 10. Mal terminou de falar quando outro assistente anunciou que os dados de classificação em tempo real haviam sido divulgados. Ele informou que, como o diretor havia previsto, Jang Tang estava quase no nível 10 e empatado em primeiro lugar com Yanzi.
Logo atrás, vinham Jang Yoon-kim e Ji Yao, nos níveis 8 e 7. Surpreso, o diretor perguntou por que não havia visto seu aluno mais promissor, Su-ming, na lista, e exigiu saber qual era seu nível atual. Após um momento de hesitação chocada, veio a resposta, nível 2. O assistente esclareceu que Su-ming havia alcançado o nível 2 quando obteve o título de primeiro sangue naquela manhã, e que seu nível não havia aumentado desde então. No entanto, a realidade dentro da masmorra, às 14h30, era completamente diferente. A espada de Su-ming perfurou um monstro derrotado, e uma notificação do sistema confirmou que ele havia matado uma besta elite de presas espinhosas. Em seguida, outra notificação apareceu, parabenizando-o por alcançar o nível 14 e desbloquear a aparência de sua armadura oculta. Seus companheiros de equipe ficaram maravilhados com o progresso. Ji, agora no nível 8, comentou sobre a rapidez com que haviam evoluído. Yang Zi, no nível 10, sentia-se pronto para enfrentar o chefe final. O grupo reconheceu que seu crescimento acelerado se devia à habilidade de aumento de experiência de Jang Yoon-kim, e Jang Yoon-kim, agora no nível 9, creditou Su-ming por lhe conceder aquela poderosa habilidade. Gi resumiu animadamente as forças do time: a cura de Jang Yoon-kim, os ataques à distância de Yang Zi, suas próprias criaturas invocadas e a liderança de Su-ming. Su-ming desviou modestamente dos elogios, dizendo que apenas estava se aproveitando do esforço deles. Ji protestou imediatamente, lembrando-o de que, se ele não os tivesse salvado, ela e Yang Zi teriam sido mortos por Liang Guan. Corando, ela declarou com confiança que com o trabalho em equipe deles, poderiam derrotar facilmente o chefe da masmorra. Su-ming concordou com a avaliação, mas então se virou, revelando que seu alvo não era o chefe comum da masmorra. Com um sorriso confiante, ergueu uma chave cristalina brilhante, declarando sua intenção de desafiar o chefe oculto, muito mais poderoso. Uma notificação do sistema confirmou que a chave era a chave da ondulação da água, um item que ele havia acabado de obter. Para invocar esse chefe oculto, era necessário resolver 3 enigmas complexos e coletar 3 itens correspondentes. O primeiro enigma falava de uma lua prateada pendendo sobre a costa. Su-ming rapidamente deduziu seu significado, levando sua equipe a uma parte da floresta onde plantas gigantes haviam crescido, formando uma enorme lua crescente. Ele explicou que, como a masmorra não possuía um céu real, aquilo só poderia ser a lua prateada. Em seguida, apontou para o grande lago atrás das árvores, identificando-o como o local do chefe oculto. O segundo e o terceiro enigmas exigiam itens específicos. Su-ming revelou que já havia coletado a flor de íris, um item-chave de ativação, logo quando entrou na masmorra pela primeira vez. Combinando isso com a chave da ondulação da água, ele resolveu com sucesso os enigmas restantes. Ao segurar o item agora ativado, uma esfera giratória de energia azul se formou em suas mãos. Seus companheiros observaram boquiabertos, sem entender como ele havia resolvido enigmas tão difíceis com tanta rapidez. Su-ming lançou a esfera de energia no lago, que imediatamente começou a se agitar, formando um enorme redemoinho. Das profundezas turbulentas, emergiu uma colossal espada brilhante, seguida por uma gigantesca estrutura sombria, com 2 olhos vermelhos ameaçadores brilhando em seu interior.